Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje estou aqui muito feliz com o reverendo Padre Guidoni e estamos aqui para continuar também o Contra a Tese Show, mas antes de mostrar algumas novidades, alguns artigos, a gente vai dar um panorama geral, apresentar o Padre. Padre, sua bênção. Deus abençoe a todos que acompanham o apostolado São Lucas, do reverendíssimo Dr. Yuri, que tem sido conhecido, especialmente agora no mundo hispânico, como um exímio caçador de lobos. Tenho agora o prazer e a honra de visitá-lo novamente, estou em sua casa, e aproveitamos, como sempre, para gravarmos algumas conferências sobre os principais temas da tradição, em especial do sede-vacantismo. E o doutor não me deixa negar que, aparentemente, a tese tem ressurgido diretamente dos confins do abismo do inferno para tentar novamente ganhar aquela credibilidade já perdida da qual ela gozava alguns anos atrás. Então, o doutor tem acompanhado bastante, tem feito bastantes vídeos, bastante conferências, escrito muito também, vamos comentar isso sobre a tese. E não tem como não começar a falar da tese no Brasil, e a tese no Brasil, sem falar da pessoa que trouxe a tese para o Brasil, um grande amigo do Dr. Yuri, né? O padre Héctor Lázaro Romero. Inclusive, esses dias ele tentou aí, padre, dar um strike aí no meu canal, mas infelizmente não conseguiu, e ainda, para piorar, o vídeo dele dobrou as visualizações, e uma coisa impressionante, né? Mas enfim, o que acontece? Padre Romero está agora nos Estados Unidos, está lá no seminário de Santa Gertrudes, está sendo como um professor do seminário, e ninguém sabia lá nos Estados Unidos que ele era seguidor da tese. Não só um seguidor da tese, mas um fanático da tese. Apesar de ser público que ele é da tese, inclusive. Mas os americanos não dão muita importância para isso, em última análise. E para piorar, a pessoa que está morando com ele, o reitor é o padre... esqueci o nome. Padre Hércole. Padre Hércole, que ele é um tesista também, mas não é, pelo que eu lembro, não era tão fanático assim, né? Mas enfim, temos dois tesistas no seminário de Santa Gertrudes, que a gente pensava que seria o bastião da fé católica aí, contra a tese do totalismo e tudo mais. O bispo Maguire fala mesmo que a tese é coisa de catecismo básico, falta de catecismo básico. E aí então a gente teve um embate ali com o bispo Maguire, porque eu fui diretamente para ele e falei: olha, como é que você fala que a tese é uma coisa, um erro teológico? O bispo Dolan fala que é sabor de heresia, você mesmo fala aí que é falta de catecismo básico, elementar, e você coloca uma pessoa dessa aí para ser professor de seminário, dos seus futuros seminaristas. Impressionante, né? É uma coisa até grave, né, padre? Você que já passou por um seminário, como que você vê essa experiência aí de pessoas, maestros, e você teve ainda professor como o professor Padre Romero, que não me deixa mentir, ele ensina a mesma tese ali, quando o bispo está menos de olho, ele dá uma ensinada de tese e ainda persegue quem não é tesista. Inclusive coloca em Camburão e joga no meio de São Paulo. Pleno São Paulo, Tietê, à noite, uma pessoa que não estava em suas faculdades mentais plenas, afinal, conviver com um tesista, a pessoa acaba ficando um pouco abalada psicológica mesmo, isso é natural. E como disse o Dr. Yuri, se a tese de Cassitiacum, a tese materialiter, ou seja, tudo aquilo que se refere aos carrier de Cassitiacum, são, segundo o clero de Santa Gertrudes, segundo, na época, o padre Maguire, que escreveu em seu Twitter dizendo que era erro de catecismo básico, segundo o padre Virile Toranta, que escreveu contra a tese, já fez até mesmo uma conferência contra a tese, segundo todo o clero em geral de Santa Gertrudes, a tese é um erro. Muito bem, eles não chegam ao ponto, como disse Monsenhor Dola, de Feliz Memória, que tem sabor de heresia, mas dizem que é um erro de catecismo básico e não faz sentido lógico colocar como professor, como catedrático, como aquele que tem o poder de ensinar a doutrina ao futuro clero, algo que está errado. Então, pergunto aqui ao doutor de forma análoga. Doutor, o senhor trabalha especialmente na área de medicina. O senhor gostaria que, por exemplo, um médico que já é conhecido por matar pacientes, deixar pedaço de bisturi dentro do paciente depois de uma cirurgia, que já matou pessoas, que é conhecido por ser meio displicente, cuidar da sua clínica, por exemplo, seria uma loucura. Da mesma forma, é impossível que você coloque no seu seminário, na sua casa, na obra de Dom Dolan, alguém que o próprio Dom Dolan disse, afinal, isso foi censurado pelo reverendo padre Romero no nosso último episódio, sobre a tese, que eu falei há muito tempo atrás quando cheguei no Brasil, que Dom Dolan estava ciente dos problemas do padre Romero. Dom Dolan tinha ciência do que ele tinha feito no Brasil. Tanto que as relações entre Dom Dolan e o padre Romero ficaram um pouco combalidas devido àquilo que nós relatamos ao bispo. E não foi sem razão que Dom Dolan atacou a tese no final de sua vida. Afinal, ele tinha ciência das operações do Romero no Brasil, Dom Dolan tinha ciência do que Monsenhor Sembon estava fazendo com seus seminaristas, e era de conhecimento dele o problema da tese em geral. Então, agora que morreu Dom Dolan, retorna-se novamente este homem, a Santa Gertrudes, a ensinar os seminaristas algo que Monsenhor Dolan considerava como um erro e sabor de heresia. Então, chega a ser assim uma coisa ridícula. Imaginemos, por exemplo,
Santo Atanásio colocando no seu seminário, por exemplo, pessoas que não são, né, da heresia ariana, mas são semi-arianos. Não, veja bem, não é que ele é ariano no sentido de negar, não, ele só fala que Cristo tem uma natureza mais ou menos, não, tem que entender, Cristo é só materialmente Deus, então ele não é ariano tecnicamente, no sentido herético da palavra. É exatamente isso, é a total displicência, a total falta de consideração com a fé, com a doutrina, com a moral, e colocaram lá este homem novamente. Só um pequeno adendo, padre, mas o bispo Altamira, esses dias aí, escreveu que Dom Dola era a favor da tese, era amigo de tesista, e estava presente numa sagração episcopal de tesista, inclusive foi consagrador. Então o senhor está refutado com relação a isso daí. Então, é tudo mentira. Padre Guidoni refutado ipso facto. Então, como é o fato desta questão? É próprio desta gente ocultar a história. É normal dessa gente fazer isso. Então, da mesma forma que ninguém gosta de lembrar do campo tesista, que o Guerrat disse mesmo que a tese tinha graves erros, ninguém lembra desta parte. Da mesma parte que ninguém gosta de lembrar que, tecnicamente falando, Monsenhor Dolan morreu com relações rompidas com os tesistas em decorrência das últimas descobertas que foram feitas no Brasil, especialmente a carta de Monsenhor Guerrat e especialmente o relatório sobre o Padre Romero que enviamos a Santa Gertrudes e a Sua Excelência Monsenhor Dolan. Em fato, em decorrência desses últimos acontecimentos, que foram os últimos anos da vida de Dom Dolan, eles simplesmente não citam, esquecem, fingem que nada aconteceu e se vão voltar lá para os tempos antigos. Não, mas veja bem, Monsenhor Dolan, ele era amigo da tese. Monsenhor Dolan trabalhou muitos anos com o Monsenhor Sembo. Monsenhor Dolan visitava o Instituto Mater Boni Concili do padre Daqui a pouco vão falar que ele é tesista aí. Não, já dizem. Já estão falando que ele é tesista. Já diziam, por exemplo, que o padre Tchekada era um veemente defensor da tese. O senhor lembra desse caso? Eu lembro disso. Então, padre Tchekada tesista. Daqui a pouco nós temos aí Monsenhor Dolan da tese também. Muito bem. Uma coisa é os tempos que já se passaram. O sede-vacantismo não é mais o mesmo depois de 2019. Quem viveu a coisa sabe muito bem do que eu estou falando. Uma coisa é as relações Instituto Mater Boni Concili, Instituto Católico Romano, a saber, o Seminário da Santíssima Trindade, e Santa Gertrudes a Grande, antes da criação do seminário no Brasil. Outra coisa é aquilo que ocorreu depois do início do Seminário São José, em 2019, onde foi colocado o problema da tese, onde nasceu toda a problemática da tese, não nasceu na França com o senhor Remy, para que fique bem claro, começou no seminário, no início de fevereiro do ano 2019, e são esses fatos que nós relatamos a Monsenhor Dolan, tanto eu como, na época, o padre Rodrigo da Silva, que depois se tornou Monsenhor da Silva, nós relatamos isso a Monsenhor Dolan. Monsenhor Dolan teve, então, ciência plena da problemática da tese, isto é, a retratação do Guerrat e as operações subversivas que o padre Romero fazia dentro do seminário brasileiro de Dom Dolan e, posteriormente, aquilo que o próprio Monsenhor Sermon fez. Então, é óbvio que no início, quando eles começaram, se tinha uma certa camaradagem entre eles. Não existia, evidentemente, um ecumenismo teológico, no sentido que a tese não tem erro. Não, isso também é falso. O padre Tchekada sempre visitava o seminário da Santíssima Trindade, dava classes lá, mas também se tinha os debates sobre a tese em privado, especialmente com o padre Despósito. Existe até uma fotografia dos dois com dois lápis nas mãos, como se fossem duas espadas. Os dois debatiam. O padre Tchekada debatia com o Monsenhor Sembo. Então, essa questão nunca foi levada aos fiéis, porque até então a tese não se comportava como um dogma. Não, agora tem que passar na tese. Agora, se você não é da tese, se você não é defensor ferrenho de Monsenhor Guerrat de Laurier, ou como diz um padre no Brasil, né, Guerrat des Lauriers, algumas pessoas falam errado o nome dele, isso se dá pelo seguinte motivo. Sembo quer toda a hegemonia do movimento tradicionalista na mão dele através da tese. Se aproveitou de um momento de fraqueza de Santa Gertrudes, quando morreu o padre Tchekada, e quis estabelecer a tese diretamente como dogma. O seminário brasileiro de São José interveio e Monsenhor Dolan, então, decidiu dizer a coisa como ela é. E foi uma resposta muito educada, muito política, não foi tão radical quanto deveria, mas foi feito e Monsenhor Dolan disse: a tese tem sabor de heresia. Tanto que esta resposta foi tão dura que Monsenhor Sembo, que segundo ele... E é um braço do Novo Zordo. E um braço do Novo Zordo. Me lembra que o doutor. E tanto que este comentário pequeno, até que não tanto agressivo, de Monsenhor Sembo, gerou uma comoção no Monsenhor Sembo. Não foi ao enterro de Monsenhor Dolan. Se gerou uma guerra civil inteira entre Santa Gertrudes e o seminário de Monsenhor Sembo, e até hoje isso não acabou. E cada dia aumenta mais. E o artigo está ainda lá do Monsenhor Sembo, falando que o Sr. Dolan e o padre Secada só sabiam de liturgia. Precisamente. Ou seja, o padre Secada, que era o que dava aula de direito canônico, até onde eu sei, não sabia nada de direito canônico. Liturgia e também lecionava lá. Impressionante. Eu só sabia de liturgia, não sabia aprofundar, não sabia as coisas intrínsecas muito difíceis da tese, que a gente é uma coisa que a gente vai falar depois no novo artigo aqui que a gente vai descobrir. Mas então, padre, agora tem uma questão que o bispo Altamira está aí fazendo amizade com tesistas,
Na Argentina ali está crescendo ali um criptotesismo ali, pessoa que é tesista fanática também falando que não é tesista. Então a gente vê o movimento da tese crescendo no mundo inteiro. Na França parece que também tá feio lá a briga e tal. E as pessoas estão tomando consciência do que é essa coisa da tese. Porque eles querem falar que eles são sede-vacantistas, continuar usando esse nome, continuar sendo amigos e continuar dominando os seminários. Se você for ver bem, os seminários que são mais assim educadinhos, mais certinhos, mais rigorosos, com horário, com disciplina, são lotados de tesistas. E isso é uma coisa que me faz assim ficar preocupado com essa relação aí. Como que será o futuro daqui para frente? Porque a gente só está vendo mais padres tesistas sendo formados. Aqui tem esses franciscanos aqui, entre aspas, que cada vez também tem tesista ali. O pessoal da Argentina sagrou um bispo tesista, então é preocupante. A tese está crescendo e não vê nenhuma oposição das pessoas que deveriam ir combater contra a tese, estão fazendo amizade. Assim. Eu não sou tesista, mas não tenho nada contra, pode ser amigos, pare com isso. O que tu acha dessa posição? É muito simples. Essas pessoas, aqui nos referimos aos sede-vacantistas, totalistas propriamente ditos, como Monsenhor Altamira e tantos outros, que afirmam da seguinte maneira: não sou da tese, sou sede-vacantista, mas considero que a tese tem erros, mas não é herética. Quem defende essa tese hoje em dia? Bem, basicamente todos os bispos sede-vacantistas totalistas. Então, o que mais deu agora uma corroborada nesta opinião foi o Monsenhor Altamira. E qual é o ponto? É que Monsenhor Altamira tem a visão antes de 2019. Ou seja, todos estão unidos na mais plena união e querem ocultar, jogar para baixo da história, fingir que nada aconteceu depois de 2019, fingir que Monsenhor Dolan não brigou com a tese, fingir que não houve um relatório produzido no Brasil que foi levado a Santa Gertrude sob a atividade subversiva da tese no Brasil, e fingir que, na verdade, não é. Vamos apenas lembrar do Monsenhor Dolan antes de 2019. E o Monsenhor Dolan, depois de 2019, é apenas um pseudo-Dolan, é um sósia. É um sósia de Monsenhor Dolan. Trocaram o Monsenhor Dolan por o Guidoni. O Guidoni fez um clone e levou para Santa Gertrudes. Aí o infiltrado. Só falta essa, falar que o Monsenhor é infiltrado do Guidoni. Lá morreu, foi o sósia e tal, que era contra a tese. O Monsenhor Dolan sempre foi tesista. Ainda vai ter um neto. Ainda tem essa. Resultado, essas pessoas querem o quê? Aquela época antes de 2019, antes que Monsenhor Dolan tomasse consciência plena do problema da tese vista o caso do Brasil. E quem está fazendo isso no momento? Ou seja, tendo uma amizade com a tese. No principal momento é Monsenhor Altamira, como foi denunciado pelo reverendíssimo padre Vergara, que está fazendo um ótimo trabalho no México. E isto gera um avanço no campo tesista e uma diminuição das forças totalistas. De que maneira? Ao ponto que os totalistas em geral, sede-vacantistas de fato, não atacam a tese, não fazem artigos contra a tese e querem até mesmo uma aproximação com a tese, os tesistas, em contrapartida, estão o tempo todo lendo, estudando, traduzindo e expandindo para todas as partes. Ou seja, é como se nós tivéssemos dois exércitos inimigos, da qual um exército quer um acordo de paz e já abandonou as armas, já abandonou as forças, já tirou a armadura, já tirou o escudo, e enquanto o outro exército vem com cavalarias, carroças, arco e flecha, fogo, metralhadora, bazuca, e ninguém fala nada e todo mundo pensa que é a maior coisa do mundo. É claro que a tese vê isso com muito bons olhos. Afinal, olha lá os sede-vacantistas idiotas que estão querendo fazer amizade conosco enquanto nós queremos destruí-los. Então, coisas que aconteceram recentemente. Houve o escândalo em Molinari. Aqueles que não sabem, Molinari é onde se encontra hoje em dia os irmãos Espina, ou como diz o padre Vergara, os hermanos Espia, em que nós já tínhamos uma suspeita, através do padre Gabriel Maria, de ser tesista. Então, se você recorda muito bem, doutor, que o padre Gabriel falava, olha, não é que eu sou da tese, eu estudo a tese eu não concordo, mas ela não é ruim, e eu vejo muitos pontos positivos. Né? E o ponto negativo é que ela dá uma data para o sede-vacantismo. É só isso. Só isso, ou seja... Não tem nada de errado mais. Imagina. A única coisa é que ela dá uma data para o sede-vacantismo que eu não concordo. Precisamente. Ou seja, é uma pessoa da tese, evidentemente. Então, no Brasil, nós sempre tivemos uma visão dos argentinos, especialmente do pessoal de Molinari, de criptotesismo, cripto-sede-privacionismo. Bem, não tínhamos uma prova concreta, real, maciça. Tínhamos assim, ó, Mia tem pelos, né? Tá no telhado, pula rápido. Pode ser um gato, mas não tinha certeza que era um gato, né? Principalmente o Bispo Espina, ele foi formado no Sembo, fez seminário ali. Inclusive mandei uma carta para o Monsenhor Sembo falando, olha, como é que pode ele aqui falando contra a Semana Santa e tal. O Monsenhor Sembo me respondeu falando que o Bispo Espina, em nenhum momento, desde depois da ordenação, falou contra a Semana Santa. Mas isso aí é para outra coisa. Então, o Bispo Espina foi formado com o Sembo e com os tesistas, né? Uma coisa impressionante. E deve ter vindo com toda essa bagagem aí com o padre Juliano, que o padre Juliano, pelo que o pessoal fala lá na Argentina, é tesista mesmo. E, inclusive, o padre Juliano é diretor espiritual
do Padre Gabriel. Então aí já tem uma situação, um diretor espiritual tesista e você não é tesista. E você acha o que da tese? Ela só dá uma data errada que eu não concordo, mas o resto eu concordo. Então você é um tesista com algum tipo de outra diferença, assim, subclínica, assim, digamos, da tese, né? A situação é calamitosa, como bem expôs o doutor, e para além disso, nós tivemos a confirmação plena de que em Molinari se vigora plenamente a tese através de um vídeo que fez o reverendo Padre Vergara com uma irmã religiosa que contou aquilo que se sucede lá embaixo no mundo austral da Argentina. Então, ela escreveu uma carta dizendo que havia algumas constituições religiosas da qual estava disposto ali que a sé estava vacante de forma total absoluta. Proibida pelo bispo. E foi proibida. Essa constituição não pode se falar que a sé está vacante. Exato. Houve uma briga com esta irmã religiosa porque, como vai falar que a sé está vacante, nós temos um papo material. Isso foi uma confusão na Argentina e essa irmã veio a público e disse estas coisas. Então, nós já tínhamos uma certa suspeita que ali se vigorava a tese. Nós não temos mais. Nós podemos já dizer que ali na Argentina, Molinari, todo mundo é da tese. A não ser que venham a público e digam, não somos da tese Cacitiaco. Estou esperando esse documento. Nunca vai vir, evidentemente. E, para piorar a situação, nós temos outras questões também de Molinari. Por exemplo, padre colocando alguns milhares de dólares na batina, recebida diretamente dos tecos, vindo lá para a Argentina. Nós temos ali a questão de Pio XII, que é outra problemática gigantesca ali. Mas é certo que Molinari é um centro da tese. E não é publicamente da tese, ou seja, eles não vão defender a tese publicamente, mas existe um criptotesismo ali dentro, mas já vazou informação que eles são da tese e ensinam a tese. E como disse o doutor também, não somente ali na Argentina isso está expandindo, mas nós vemos que o próprio Monsenhor Altamira, em resposta ao padre Edgar Dias, a uma carta que ele escreveu contra a tese, o padre Edgar, o Monsenhor Altamira escreveu, estando no Brasil, uma contracarta explicando que a tese não é herética, apesar de alguns erros, e tratou como se fosse verdadeira herética o padre Edgar Dias e não o pessoal da tese. Então vemos uma defesa da tese indireta, e segundo o Monsenhor Altamira, ele irá escrever mais sobre a tese no futuro. Ou seja, a tese é defendida pelos tesistas e é defendida como não herética por alguns sede-vacantistas. Não é o nosso caso, graças a Deus. Além disso, há uma efervescência na Europa agora em relação à tese, especialmente Itália e França. Como nós sabemos, através de um dos últimos boletins de Monsieur Maguire, ele está indo à França agora justamente para tratar destes temas, especialmente a tese, porque segundo o Monsieur Maguire em seu boletim, existe uma campanha muito dura, muito anticaridosa contra a tese. Em vez de todos nós nos unirmos e darmos as mãos e rezarmos pela conversão do Papa material, não, agora nós temos que combater esse espírito sectário de que ataca a tese. Porque, lembrando, segundo o Monsenhor Maguire também, essa coisa de ficar falando de Monsenhor é coisa do passado, isso é criação de culto. Inclusive respondeu o senhor, não é, doutor? Impressionante. Isso aí foi impressionante mesmo. A gente esperando alguma resposta e essa foi a resposta. Não podemos criar culto à pessoa, como se a gente estivesse fazendo culto à pessoa do Monsenhor Dolan, só porque ele falou que é sabor de heresia. A gente estuda isso daí e sabe que é sabor de heresia, não é heresia mesmo. E assim, eles defendem tudo que você pegar da posição reconhecer e resistir, tudo que está errado ali, eles desvirtuam a bula com ex, eles desvirtuam aquele artigo do Padre Secada, pecado de heresia, crime de canônico de heresia. Eles tentam refutar todo mundo eles refutam todo mundo do sede-vacantismo totalista, favorecem ainda. Eles servem de quê? Servem de munição para o pessoal do RR usar contra a gente. E olha lá, os sede-vacantistas, eles também não concordam nessa parte, segundo eles mesmos. Olha só, o Monsenhor Sembor e tal. Isso aqui a gente viu no Brasil acontecer, né? Isso só serve para isso. E além de deixar as mãos, né, da sucessão apostólica do papado nas mãos do novo Zordo. Ou seja, você tem que rezar ainda pelo novo Zordo. Você tem que aceitar, por exemplo, agora aí vamos ter a morte do Bergoglio, provavelmente, não sei, 48 horas aí, mas só mais 72 horas. Só mais 72 horas. E aí todos serão verdadeiramente sede-vacantistas. Aí sim, ali a gente vai ver todo mundo sede-vacantista e tal, e o pessoal da tese em uniões de orações no conclave ali, Novo Zordo ali, quem vai sair. Será que vai ser um papa formal? Porque só vai dar para saber quando ele, né, foi lá na janela de São Pedro ali, na praça, e falar que renegou o concílio e chamar o Sembor por celular e consagra bispo aqui, aí vai ter um formal. Mas até lá eles têm que rezar juntos para ter um papa formal nesse conclave que eles acham que é lícito, válido, é de Deus. De Deus, de Jesus. E aí é isso aí. E se não tiver esse conclave, não tem salvação. A igreja está refutada. Então é brincadeira. Complementando essa última fala do Dr. Yuri, outra coisa que está acontecendo agora na França e também Itália é que, não sei se o senhor chegou a observar, doutor, mas ressuscitaram, sabe-se lá de onde, algumas conferências antiquíssimas de Monsenhor Guerrat, em francês, e estão publicando no YouTube.
existe uma tentativa de restaurar a imagem de Monsenhor Guérard em vista de alguns canais e alguns sites da França que estão atacando a tese. Quem mais se destacou no ataque contra a tese na França até o momento é um site, um canal no YouTube também, todo um apostolado chamado Le Centurion Romain, ou seja, o Centurião Romano, que tem feito um ótimo trabalho contra a tese de Cassitiaco e também outros padres que atacam a tese. E o próprio padre Ricossa esteve recentemente na França, fazendo conferências, e existe toda uma movimentação no mundo. Então, como está agora o mapa tese versus sede-vacantismo? Começando pela América do Norte. Monsenhor Sembor continua defendendo a tese com unhas e dentes. A CMRI, pelo menos, não se pronuncia sobre o caso da tese diretamente. Mas aceitou o bispo das teses aqui no Brasil, né? Não, exato, tem esse problema. A CMRI americana não ataca a tese, mas tem bispos da tese. Tem 2 agora, inclusive. Então, bem, não atacam a tese, mas também não fazem uma defesa e trabalham com tesistas. Em última análise, eles estão com os tesistas, não vem problema nisso. Monsenhor Maguire, de Santa Gertrudes, defende a tese também, pelo menos defende que não é herética, ou seja, tem uma amizade. Monsenhor Altamira, igualmente. Que eu saiba, Monsenhor Rodrigo da Silva, digo, porque eu conheci, é óbvio que ele não gosta da tese, ele odeia a tese, mas ele está bem tímido agora, eu não sei se ele vai falar contra, espero que sim. Excelência, se o senhor estiver escutando essa aula aqui, essa conferência, por favor, ataque a tese. A gente até ajuda a sua crítica, se for necessário, a gente espalha também, né? A gente faz um ralimão, olha aqui, Monsenhor da Silva atacou a tese, olha que bom. Sucessor dos apóstolos. Sucessor dos apóstolos aí, Jatobá atacando a tese. Imagina, desde Jatobá, não é? Desde Jatobá a diversos teses, imagina, seria catedrático, seria lindo. Então, 2 bispos. Dois bispos e uma garagem. Se cumpriu a profecia do Tchekada. Impressionante. Então, aqui no mundo da América Latina, Monsenhor Altamira não está contra a tese. Temos 2 bispos tesistas, temos um convento em Botucatu que está cheio de teses também, e ninguém está se movimentando muito. E no mundo antigo, na França, existe uma briga feia na França, especialmente ali entre o centurião romano versus a tese. O padre Duterte está lá defendendo a tese. O padre Ricossa esteve na França defendendo a tese também, e estão tentando ressuscitar a memória do Guérard. Então, o campo da tese está armado contra o totalismo, e os totalistas estão querendo fazer pazes e voltar já tem até catecismo, né, Paulo? Catecismo da tese. Tem catecismo da tese, site da tese, tese show. E nenhum padre, nenhum bispo, o único padre que eu vi até agora, além do senhor, é o reverendo Padre Vergara atacando a tese ali. Agora aqui na Argentina tem o Padre Dias também. Então, é uma coisa que está surgindo aos poucos, né? Agora que o Padre Velho sempre atacando no Twitter lá, todos os dias a tese, é o único padre também que a gente vê. E no movimento totalista, eu tenho esse artigo que eu estou prescrevendo aí agora no site Totalista, estou fazendo alguns vídeos, os amigos que estão fazendo o site também aqui no Brasil, mas é muito tímido ainda o movimento, se você for comparar com a tese mesmo, quantidade de seminaristas e tal. E outra coisa, o Monsenhor Maguire é contra a tese e tal, mas ele deixa um seminário tesista. Então, como é que ele é contra a tese desse modo? Não tem como. Impressionante. Você vai formar uma futura geração de padre tesista, mas você é contra a tese. Alguma coisa não está batendo, né? Inclusive, doutor, já finalizando esta parte histórica, o senhor esteve lá com o padre Vergara, fazendo um vídeo sobre a questão da tese, e eu acho que eles não gostaram nem um pouco no mundo hispânico da tese sendo atacada. Inclusive, alguns sites hispânicos, seja da América Latina, do México e também da Espanha, começaram a publicar contra a tese recentemente. Aquele blogspot Miles Christi começou a escrever contra a tese, traduziu um artigo do padre Letorante, muito bom inclusive, e você vê que, pelo menos no mundo hispânico, México, Argentina, Colômbia, a própria Espanha, os leigos estão defendendo o sede-vacantismo, como sempre, melhor do que os próprios padres. É uma coisa bem interessante de ver esse fenômeno. Se você gostaria de comentar algumas coisas. Por que acontece isso, padre? Assim, você é um bispo, você foi eleito ali para ser padre, para ser bispo, você então é o sentinela da igreja, você tem que, né, guardar a fé. E uma coisa dessa não surge nada na alma da pessoa. Vai dormir em paz, no travesseiro, tranquilo. Não falei isso. Hoje eu não falei nada contra a tese. Deixar o catecismo deles aí para cima. O Sembor fez um contra-tese show ali, mas não vou fazer nada, deixa para lá. Se eu falava, ficou criar inimizade. Por que tem essa amizade? Tem que ter não sei se essa aparência aí de amizade entre os bispos que são da tese e que não são tem que ter essa amizade mesmo, é uma coisa de Deus isso aí. Eu nunca vi isso na história da igreja. Quando surgia alguém que era uma heresia, suspeita de heresia, um pedacinho de coisa, era tapa na cara para santificar a mão. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Está acontecendo uma coisa chamada modernidade. Vale mais a defesa da boa relação entre os pares da tese ou do sede-vacantismo do que a defesa da verdade da igreja. Então, é óbvio porque isso está acontecendo. Não vale a pena, doutor, brigar como o senhor se imagina. Tem que ter um seminário, tem missão aqui e ali, pode dar uma ajudada financeira, sacramentalmente. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, que nos divide.
Não vamos criar um culto em volta de Dom Dolan, nós seremos os dolandistas nesse sentido. Não vamos fazer isso por quê? Porque o clero é o clero, doutor. O clero ele trabalha quase como uma máfia, uma empreitada, uma empresa, não tem diferença. Igreja, capela, etc. Seminário, grupo de oração, site, apostolado, em geral, no meio trad, é nada mais do que uma pequena empresa. E não vale a pena você brigar com outros no ramo que você está trabalhando. E isso acontece, eu já vi acontecendo várias vezes. Então, para você não ser atacado por outros apostolados com mais dinheiro, com mais poder do que você cala a boca, você não diz nada para ficar de bem. E ir tentar um dia ir lá e roubar o que as pessoas têm. Mas recebe propina mesmo para você ficar quieto e tal? O padre Vergara falou que ele ofereceu quanto lá? Alguns milhões. 67 mil dólares para ele calar a boca, não falar da tese, brincadeira. Então, no México isso aconteceu, inclusive, o padre Vergara ele recebeu, né? Olha, padre, seguinte, se você ficar quietinho, não falar contra ninguém, fazer as pazes com a tese, a gente vai depositar na sua conta alguns milhares de pesos mexicanos. Aí fica ótimo. Então é assim, o pessoal faz isso mesmo. Olha, não fala não, vamos aqui, eu te ofereço aqui uma igreja. Uma empresa mesmo, então. Uma empresa. Grandes empresas, pequenos negócios. Então, o grande motivo é mais financeiro do que fé. Fé não tem nada a ver com isso. Senhores, nós estamos lidando com mercenários mesmo. A coisa é feia. E toda essa briga, inclusive, entre tese e sede-vacantismo na França, em grande parte é questão financeira e capela. Tem uma capela da tese e tem uma capela sede-vacantista. A capela da tese quer aumentar. Logo, quem não é da tese, não é católico, é burro, não é tomista, é idiota, a igreja acabou. Então você tem que ser da tese. É conclavista, né? É conclavista. Não, esse é o pior de tudo. Se você não é da tese, você é conclavista. Ou seja, a gente vai eleger agora, doutor. A gente vai em uma garagem aqui mais próxima e vamos eleger agora. A gente vai chamar o Aonzo aqui agora. Liga pro Aonzo. Liga pro Aonzo. A gente vai coroar o, sei lá, a gente vai trazer o Sapucaia do Pará. Um abraço pro Sapucaia. A gente vai eleger o Sapucaia Papa. Imagina. Não, é uma piada. É uma piada total. Então, olha, finalizando esta parte. Existe uma guerra sede vacante versus totalismo, sede vacante versus tesismo, e quem está conduzindo em grande parte são os leigos com alguns padres e os bispos estão calados. E a tese está avançando a largos passos, não porque tem uma teologia melhor, mas porque não há quem defenda o sede vacantismo fora do Brasil mais forte como o nosso. Tomara a Deus que, com o tempo, no mundo hispânico, o padre Vergara e também o padre Dias comecem a defender o sede-vacantismo e atacar a tese. Rezo para isso. Mas isso só vai se dar através de uma revisão crítica, teológica, histórica, filosófica da tese nos seus pontos principais, especialmente nos seus pontos errôneos, coisa que é própria do Brasil fazer esse estudo, porque o Brasil foi o que mais sofreu com a tese. Então, eu aproveito já este ensejo e estou aqui com o Dr. Yuri e ele tem alguns documentos em mãos. Tem 1, 2, 3, tem uma pilha gigantesca ali do lado, livro aqui não falta, tem... Acho que tem mais de 300 páginas aí, né? Eu li a tese do Gerhard, aí eu peguei o site do Sembor aí novo, né? O Catecismo da Tese, eu li tudo essa porcaria aqui, para o pessoal em latim, tradução, vi aqui, eu fui, e diferente deles eu fui, né? Que eles colocam a fonte e ninguém vai na fonte para ver se é verdade o que eles escreveram. Eu fui na fonte, com o professor Gabriel Sapucaia também, fez isso aí, com um artigo do Sembor, um artigo só do Sembor, eu fiz aqui com todos, e realmente eles vão cortando as coisas do seu contexto. E isso aí, eu acho que antigamente, se tivesse uma igreja se tivesse jurisdição, ele já seria excomungado. Eu já ia pedir para um bispo ordinário, ó, essa pessoa aqui está adulterando textos teológicos aqui. E segundo o Código de Direito Canônico, isso daí é um crime ipso jure. Então precisa de um bispo para excomungar. Não deixa de ser um pecado grave, mas é uma coisa assim que a gente vai fazer ainda, colocar... É tanta coisa que dá para colocar num artigo assim, ó. Textos feitos da tese. Textos tirados do contexto. Dá para fazer um documento disso, que é muito importante. Uhum. Doutor, durante o vídeo o senhor coloca... É bom colocar as imagens no vídeo que está passando agora, para o pessoal dar uma olhada nos textos que o senhor tem. E o doutor me apresentou um texto recente que ele escreveu, e especialmente outros comentários que ele tem em relação à tese, especialmente da linha Sembon. Para quem não sabe, existe diferença entre alguns pontos teológicos entre Ricorsi e Sembon, assim como tem entre o Gerhard. Eles vão sempre atualizando a tese, e a cada dia que passa, a tese tem que ser atualizada, porque a cada dia a tese vai ganhando um novo termo, um novo patamar devido à mudança no modernismo. E eu gostaria então de passar a palavra para o Dr. Yuri para que ele comentasse o novo artigo que ele escreveu e também ficasse livre para comentar os pontos principais da tese que ele leu em Monsenhor Sembon e que ele deseja expor para nós suas novas descobertas e especialmente suas novas controvérsias e indagações da tese, da qual eu espero, apesar que sabemos que não vai acontecer, que talvez alguém da tese pudesse responder ao doutor. Infelizmente, né, as pessoas escutam aquilo que nós falamos, mas não respondem, não fazem um contra-artigo. Se é tão bom que alguém tentasse responder ao doutor Yuri... Não, a resposta é sempre aquela, né? É mentira. Calúnia, difamação, você é leigo. E ponto. Tudo mentira. Igual o Padre Romero esses dias aí, para refutar a carta. Aquela carta lá é falsa, mas tá, a carta que foi ali documentada, que o Gerhard, ele renuncia à tese, tem vários erros teológicos e é uma tese de tola, né? Tese idiota. Full tese, ele fala lá em francês.
Quem é francês deve entender essa carta melhor que eu. E o pior de tudo, doutor, além de falar que não interessa se ele negou ou não a tese, inclusive o padre Romero disse que a prova científica que o senhor deu não prova nada. E ainda tem essa. Assim, só foi a palavra dele contra a carta, o laudo pericial. Então, como é que a gente vai discutir com uma pessoa dessa? Não tem como. E ainda pior ainda censura o vídeo que o senhor fez, da qual contava a história por detrás disso tudo. Então não basta falar que é mentira, tem que falar que tudo é mentira e ainda censurar o canal da outra pessoa falando sobre doutrina numa situação de crise que a gente está hoje. Então, este é o problema. Quem tá com a verdade não tem nada a temer. Exatamente. É impressionante. A pessoa lá censura vídeo, fala que é mentira, mas não tem como se defender. Então, Padre Romero, pela madrugada, faz alguma coisa, fala sinceramente, não, o Guerhard realmente essa carta é verdadeira, Guerhard realmente saiu da tese, tem erros, mas eu sigo a tese mesmo assim. É mais honroso, inclusive, falar isso. É mais honroso mesmo. Então, bem, doutor, o senhor agora... Tem esse artigo aí que a gente escreveu aqui no totalista.net, Heresia Sede Privacionista. Eu acho que esse é um artigo mais elaborado com relação à questão dessa matéria do papado e forma do papado, porque realmente, se você for ver os canonistas antigos, tem uma distinção entre a forma e a matéria do papado, só que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com aquilo que é papa material e papa formal, que é desenvolvido pelo Guerhard. O Guerhard faz uma nova teologia com esses termos, e os tesistas aproveitam isso, fazem uma mistura, e parece assim, se você for ver, parece que já tem nos documentos antigos uma coisa assim de papa material, papa formal. E o que não é. Então já começa o artigo: tolerância não é uma virtude cristã. Então isso aqui realmente a gente não pode ficar tolerando essas pessoas, principalmente que eles não são honestos. A gente vê isso aí. Você vai falar com um tesista, ele vai na hora você vai ver como é. Conversa com algum tesista e fala que você não é da tese, e por causa disso, ele vai acabar com a sua amizade, vai te esfaquear pelas costas, outras coisas que a gente viu acontecer com outras pessoas. Vai censurar o seu canal? Vai te amaldiçoar, sei lá, vai acontecer alguma coisa, eles não vão aceitar um diálogo normal. Até hoje, todo mundo que é da tese, convido a uma disputa aí, se quiser conversar contra a tese, refutar o artigo, qualquer coisa aqui ao vivo, se quiser também. Se não quiser ao vivo, quiser fazer igual aquele Alessandro Lima, né, fazer por indiretas, melhor também. Melhor, escreve um livro, pode ser também. Então, bem. muito bem. Uma dica aqui a quem nos escuta: baixem esse vídeo, porque nós não sabemos se este vídeo será censurado também pelos tesistas. Mas, doutor, antes que o senhor comece a ler formalmente o artigo e não materialmente, esse artigo que o senhor escreveu se encontra no site Totalista, tem aproximadamente umas 30 páginas, se for colocado no documento Word, e ficará aqui na descrição do vídeo para que os senhores possam ler. E durante o vídeo, o próprio doutor irá colocar na edição algumas imagens do texto, citações, para que os senhores possam acompanhar o argumento principal do doutor. Então, doutor, a palavra é com o senhor. Quais são os novos ditames da tese que nós temos por aí? Então, ele começa assim, a tese de Monsenhor. O que acontece? Eu faço uma recapitulação de que o Monsenhor Guerhard acreditava mesmo, né? Para quem não sabe, Monsenhor Guerhard acreditava que João 23, o Roncalli, era verdadeiro Papa. Inclusive, hoje em dia a gente tem esse problema, porque muita gente vem para a tradição e vem da Fraternidade São Pio X também. Na Fraternidade São Pio X, eles seguem o Roncalli é Papa, igual Pio XII. Tudo que o Roncalli fez está certo, está bonito. O Roncalli fez um moto próprio da missa da Semana Santa, aí ele sim fez a reforma verdadeira dos modernistas lá na Semana Santa. Então tem esse povo que acredita que o Roncalli é verdadeiro Papa e todas as suas leis vigoram. Tem esse problema. Então, o Guerhard era uma pessoa que acreditava que o Roncalli era verdadeiro Papa. O Montini, o Guerhard também acreditava que ele era Papa verdadeiro. Isso é uma coisa que ninguém conta, né, por aí. Até na carta dele escreve, não, o Montini era verdadeiro Papa, só que tem um Montini verdadeiro, que está no poço lá do Vaticano. Porão do Vaticano ali, com 190 anos já. Montini, coitado do Montini. E tinha o Montini e o Sósia, que isso daí, e acreditava naquela aparição de Garabandal. Essa coisa aí do Guerhard você não fala. E por que a gente tem que atacar a pessoa do Guerhard? Porque vocês vão ver por aí, nos artigos do tesista, que o Guerhard, se você for só acreditar no tesista, o Guerhard é o São Bernardo de Claraval dos nossos tempos, assim, é o santo não canonizado, porque, olha, ele morreu em santidade, ele estava com câncer no fígado, com metástase óssea, com metástase pulmonar, pro cérebro. Nos últimos momentos de vida ele estava rezando e falando da tese para o Padre Curso, né, que estava brincadeira. E aí não tinha nada disso, ele não renunciou à tese, ele inclusive passou o bastião para o Ricossa. Ricossa, continue meu trabalho, você é muito bem preparado, você sabe. E tudo isso você tem que acreditar, que ele foi o assessor do dogma também, do dogma da Assunção. Ele foi das pessoas que escreveu o dogma, quando, na verdade, você vai ver, o Pio XII já tinha tudo pronto, já tinha aprovação de não sei quantos bispos, não tinha nenhum nome
lado do Gerhard nessa questão. E isso aí foi contado para o tesista por gerações e gerações, passou essa lenda aí do Gerhard. Confessor de Pio XII também, né? Que tem igual o Beia, né? Beia também, confessor de Pio XII. Então, e se você nega qualquer dessas verdades de fé da tese, você é um sectário, membro de culto, mago negro, bruxo, deixando bem claro aqui, tá? E não sabe teologia. O Gerhard, então, ele é o quê? Um matemático, bom de matemática, isso aí não tem como se, né, falar. O Gerhard acreditava, na tese do Gerhard original, é que tinha cardeais válidos ainda para ele, ou seja, cardeais que foram eleitos pelo João 23. Então, esses cardeais são válidos para o Gerhard. Eram cardeais válidos para o Gerhard. Então, enquanto tem esses cardeais válidos aí, ainda dá para... Né, esses cardeais que são válidos mesmo, foi apontado por um papa verdadeiro, esses cardeais aí podem realmente eleger um papa, mesmo que tenha alguns outros cardeais que não são cardeais ali. Mas o Gerhard chegou um momento que ele chegou e falou, não tem nada a ver se esses cardeais não forem bispos. Se eles chegarem a não ser bispos, na época de João Paulo II, daí já não tem como aceitar minha tese. Aí não tem como. Essa era a tese do Gerhard original. Então, para você não me deixar mentir, o que ele fala aqui, ó? Alguns artigos dos textos dele, o Gerhard fala, podemos orar pelo Papa, entre aspas? Ou seja, Papa, entre aspas, é outro termo inventado pelos tesistas. Né? Papa, entre aspas. A gente nunca ouve na história da igreja você falar de um Papa, entre aspas. Era sempre ou usurpador ou anticristo. A pessoa que está lá não é antipapa, usurpador ou anticristo. Um Papa, entre aspas, foi algo da tese que eles inventaram para colocar. Para dizer que não é Papa mesmo. Podemos orar por esses papas? Sim. Então, sim, você pode orar. Olha só que maravilha. Olha que a tese está te ensinando. Conforme explicado nos meus cadernos, é importante continuar a rezar por aquele que detém, por direito, como eleito, o primeiro lugar da igreja. Então, ele tem o primeiro lugar da igreja e, portanto, uma grande responsabilidade na salvação de muitas almas, mesmo que não possa ser considerado no momento como estando dentro da igreja. Então, você tinha essa... Né, a pessoa está lá usurpando o papado e você tem que ainda ter uma caridade com ele, tem que rezar por ele. Ele é responsável por muitas almas, né, padre? A caridade, pensa bem. Afinal, é o Papa material. Isso, tem que rezar, tem que ter calma, paciência. Por que preferir a una cum sede apostólica? Gerhard, né? Perguntaram para o Gerhard. Por esta forma, expressamos toda a nossa submissão e união à autoridade da sé apostólica. Tem essa coisa, né? Que o Gerhard rezava una cum sede apostólica. Isso aí nunca vi. Veja, atenção, nem João 23 colocando São José no cânon foi tão ousado como Gerhard em fazer a missa una cum sede apostólica. Ainda há hoje pessoas que devem rezar isso aí. Não, certamente, eles não falam, mas óbvio que especialmente os italianos, evidentemente. Os americanos não, mas os italianos certamente alguns aí devem fazer isso até hoje. É uma diferença dos tesistas aí. Da Itália reza una cum sede apostólica e os dos americanos não. Os americanos é não una cum. Né? A pergunta seria, doutor, rezar una cum sede apostólica, isto é, entre aspas, ao Papa material, ou aquilo que ele mantém de pé, a materialidade também, entre aspas, da igreja, não seria algo análogo ou muito semelhante ou próximo de uma missa una cum? Seria uma missa una cum material? É uma questão a se fazer, porque alguma coisa você está rezando em união com. Mas o Gerhard, evidentemente, não vai entrar em pormenores de liturgia sobre isso, mas é um problema. Se você não está unido à heresia do suposto Papa, você está unido à materialidade que ele tem na hora da missa durante o cânon. Ou seja, é uma questão que o Gerhard não aprofundou muito bem, mas ele fazia isso e que não está muito claro, o que mostra como a tese tem algumas consequências práticas. Ok, você não está unido à heresia formal do Papa, à heresia dele, você não está unido a quem ele é, porque não tem autoridade, mas você está unido sim à cátedra dele. Ou seja, é algo que somente uma mente dominicana, extremamente tomista, poderia criar, evidentemente. Tinha que ser teólogo de Pio XII. Então, para piorar a situação, os tesistas gostam de falar com orgulho sobre esse artigo do Gerhard, porque ele foi o primeiro a fazer a missa não una cum, mas calma aí, não una cum não foi ele o primeiro. É o una cum sede apostólica. Tem que botar disso bem claro, porque os tesistas não gostam de falar a verdade. Então ele fala isso, ó. De acordo com a tese de Cassitiaco, um eleito ocupa a sé apostólica, que portanto não está vazia. Então é isso, a primeira coisa que você vai falar com o tesista, na tua frente, para ele não tem sede vacante, não está vazia a sede apostólica. Tem um ocupante, embora permaneça papa no poder, ou seja, ele é um papa no poder, não é papa, não é vigário de Cristo e não tem autoridade da igreja. Isso aí nunca existiu. Eu acho que isso aí é até heresia, se não me engano, condenado do Concílio Vaticano I. Você falar que o papa é um mero administrador, não tem o poder supremo da igreja, isso é uma coisa que até beira heresia. Ele não fala exatamente isso, mas é um subtipo, né? Como se fosse um ariano, mas é um subarianismo. Então, nessas condições, designar a sé em vez de designar o eleito como papa expressa precisamente esta realidade, da persistência da sé apostólica através da existência de um eleito, apesar de não ter recebido a autoridade que deveria ter sobre a igreja.
Então, isso, portanto, também expressa a persistência da possibilidade de continuação da sucessão apostólica na igreja. Então, a sucessão apostólica da igreja está não nos bispos sede-vacantistas, está nessa igreja do Novus Ordo. Essa é outra coisa que eu fico assim, como é que você é sede-vacantista e tal, e você vai olhar para aquele Bergoglio e ele vai ser a sucessão apostólica que está lá com ele. É brincadeira. Não sendo quebrada a continuidade apostólica, torna possível hoje e no futuro um eleito a possibilidade de uma eleição. É isso que eu falo Gerhard, basicamente. Cruamente, nenhum tesista vai falar isso para você. Eles vão te enrolar até você não te falar a verdade. Assim, ó. Pergunta para o tesista, olha, este conclave que vai vir aí, você acha que ele é válido e lícito? Pode sair um papa dali? Ele vai falar o que para você? Sim, claro que vai falar isso aí. E você, se não ficar com náuseas, assim, você tem algum problema, né? Um problema mesmo de teologia, talvez, porque assim, um herege, aquela manada de hereges ali, que não tem nem cargo, não tem nem bispado válido, nada, usurpando a sede de Pedro ali, fazendo toda a sacanagem que tem. Aquilo dali é uma blasfêmia também, né? Como se aquele povo pudesse apresentar alguém diante de Cristo, porque é Cristo que vai dar a jurisdição suprema para o Papa, né? Quando ele é eleito. Aí você vai fazer isso aí, você vai aceitar uma teologia que faz isso daí, né? Uma blasfêmia contínua para Cristo, né? Aí a igreja depende dessa conversão, dessa impossibilidade aí. É brincadeira. Uma pessoa com menos já vê que tem alguma coisa errada. Não precisa nem estudar tanto. É uma barbaridade. Já vê que tem alguma coisa tem de errado nisso daí. Mas, doutor, qual é o problema de um não católico manter a materialidade da igreja como um todo enquanto prega heresia, sendo que não teve ninguém que escreveu um documento falando que ele é herético? Qual é o problema disso, doutor? É tomista, totalmente dominicano, que tem algo de Pio XII, qual é o problema? Não vejo nenhum problema, não, tá ótima a tese. A gente vê aí agora Francisco II, né? Ou Bento XVII, ou João Paulo III, aí vai ser, evidentemente, papo material. E vai manter a igreja de pé. E quem discorda disso é sectário, não conhece teologia, não é tomista. E quando o Papa Francisco morrer, então você vai ver isso daí, né? Ou vai vir um Viganò aí fazer o cisma, não sei como é que vai funcionar agora, padre, essa questão. E nós vamos falar sobre isso. Muito provavelmente aconteça o Francisco II e ali do lado, na rua de baixo, vai estar o Bento XVII, que deve ser o Viganò. Ou pelo menos alguém ali. Depende de como vai ser as relações entre a igreja do Viganò, que está se montando, versus a igreja de Bergoglio, que já está posta. E depende de quem vai dar mais dinheiro, se vai ser em dólar ou vai ser em rublo russo. Eles ainda estão negociando geopoliticamente quem é que vai ser o próximo papa. Mas ainda é incerto afirmar. Mas esse é o ponto. Você tem um caos na igreja de Bergoglio e os tesistas acreditam que se dotarem essas pessoas vão se converter à fé católica e a igreja voltar ao normal num passe de mágica. Então você vê isso, né, que a tese antiga do Gerhard, ela modificou, porque agora você não tem mais cardeais válidos. Você não tem aqueles cardeais válidos que eu digo assim, que é aqueles cardeais apontados por um verdadeiro papa. Eu acho que até ali na época de João Paulo II se tinha alguns cardeais do tempo de Pio XII. Uns dois, né, tinha uns dois ali no meio do conclave. Mas depois disso não teve mais nenhum. E hoje em dia eles tiveram que fazer uma nova, né, e para piorar, hoje em dia não tem nem episcopado válido ali. Lembrando que Bergoglio nem bispo é, atenção. Então, aí mudou-se totalmente aquilo que era a tese. Então, a gente sabe que o Gerhard se arrependeu da sua tese, para não falar mal dele aqui, vou falar que ele se arrependeu, então, só que ele não fez uma coisa pública, infelizmente, deixou. Mas assim, os cadernos de Cassitiacum também não era público, né, padre? Era uma coisa privada ali, Econe, passava por um... Quem fez essa coisa ficar mais famosa foi o padre Guidon, o padre de Costa. Deixaram a tese famosa. Talvez o homem nem que, se soubesse que ia acontecer isso, talvez ele até faria uma carta pública falando, olha, não sigo a tese e tal. E atenção quanto a isso, doutor. Alguns tesistas, especialmente o nosso grande amigo que está lá dando aula para Santa Gertrudes, disse que, mesmo que se fosse verdade a retratação, não vale porque não foi pública e notória, mas foi uma retratação privada. E depois, deve-se lembrar também que, além da tese foi escrita dentro do ambiente de Econe, e era ali interno de discussões do clero, o Gerhard não tem a primazia sobre os Carrilha de Cassitiacum, porque ele não escreveu solo. Teve a participação do padre Bernard Lucien, que hoje é o pai do continuismo, pai do modernismo mais selvagem teológico que existe, e o pessoal fala, não, o Gerhard escreveu a tese. Alto lá. O Gerhard escreveu a tese, não puro e não unicamente ele, mas o padre Bernard Lucien também estava lá, que hoje está no modernismo, dando aula que liberdade religiosa é de Deus, é de Jesus, e quem nega vai para o inferno. Então, lembrando, Gerhard ele escreveu a tese? Sim, grande parte, não escreveu solo. E quem escreveu a tese, ele e o Bernard Lucien, bem, um disse que estava errada, o Gerhard, e o outro apostatou foi o modernismo. Dois criadores da tese abandonaram tudo, basicamente. E o Gerhard também não achou nenhum problema naquele documento do Montini, que ele achava que era um verdadeiro Montini, que era
Nostretati, eu acho que era. Exato. A Nostretati saiu... Não, aí que está uma diferença brutal, inclusive. O padre Arriaga escreveu o complô contra a igreja justamente para impedir a Nostretati que estava vindo. Atenção, a Nostretati não tinha sido escrita ainda, ela estava sendo discutida. E o padre Arriaga já tinha escrito o complô para tentar impedir. Segundo o Guerrat, praticamente mais de 10 anos depois que acabou o concílio na década de 70, vai colocar a data... Não, aonde tem heresia? Na Dignitatis Humanae. Ué, mas a Nostretati consegue ser pior do que a Dignitatis Humanae em certo sentido. Mas é aquela coisa, não é? O problema é liberdade religiosa, não é tanto outras religiões por aí que querem a destruição da fé católica. Mas esse é assunto para outro dia. Então, continua. É brincadeira. Não, é barbaridade. O Papa material que os tesistas defendem hoje pode ser, então, o que é o Papa material dos tesistas? Pode ser um herege público, manifesto, desde a eternidade, sem ordens válidas, e ainda assim ser eleito canonicamente. Eles falam isso, ele foi eleito canonicamente, a eleição é válida, lícita. Então, ele foi eleito canonicamente por hereges que se fazem passar por cardeais. Essa é a realidade, tá? Isso aí é o que eles falam mesmo. Eles nunca vão falar de um jeito tão cru assim, não querer falar, não, eles vão inventar, mas é isso aí mesmo. E, no entanto, segundo eles, esse eleito não pode receber. Por que ele não pode receber o título de verdadeiro Papa, de Papa formal, segundo eles? Porque falta um consentimento. Ou seja, para o tesista não é mais algo objetivo o consentimento. Porque, se você for ver teologia, consentimento é quando, na eleição, o cardeal vai lá e pergunta: você aceita ser eleito ao papado? Eu aceito. Quando a pessoa fala isso, publicamente diante dos cardeais, está ali o consentimento dado. Ele é imediatamente supremo pastor da igreja durante a eleição. Mas agora isso não é mais algo objetivo, é algo subjetivo. Ou seja, você não tem como saber se a pessoa vai ser ou não Papa verdadeiro até ela tem que sair do passe, até você ver os primeiros atos dela ali. Se ela continuar com o Concílio Vaticano, então seria um Papa material ainda, que estamos em um Papa material. Então até o momento ali, enquanto ele não falar na praça pública, não emitir documentos, ele pode ser ainda um formal ou material, não se sabe. Tem que passar pelo crivo e pela avaliação dos tesistas, se ele está ou não na fase material ou formal do papado. Atenção, doutor. Lembrando que, segundo Monsignor Semmel, em vídeo, o arcebispo Viganò tem todas as notas de um bom defensor da fé em algum sentido. Em um novo Atanásio, em alguém que é uma esperança, temos que apoiar. Eu me pergunto se, por exemplo, se porventura o senhor Viganò fosse, entre aspas, eleito Papa, qual seria a reação de Monsignor Semmel? Eu deixo a pergunta no ar, porque pelo menos Monsignor Semmel deu uma sinalização positiva ao trabalho do Viganò e a gente sabe dos planos do conclave do Viganò por aí. Então, veja, em última análise, o que define se um Papa é material ou formal é se os ciristas dizem se ele é formal ou material. Depende, se for bem para eles, é formal. Se não, não é. Agora que o Viganò tem ordens válidas, talvez o Papa... Talvez. Qual o problema? Papa material vai ser o novo Viganò, talvez. Vamos ver como é que vai ser. O futuro a Deus pertence. Mas é muito engraçado, cada dia mais, né? Daqui a pouquinho tem papisa. Aí eu não sei como é que vai ficar não, a tese do Papa. Eu não duvido que crie uma tese no futuro em que o Papa formal é o Viganò, mas o Papa sucessor do Bergoglio, que é o Francisco II que vai vir, só ainda é Papa material e teria que fazer uma união dos dois. Tudo é possível no mundo da tese. Quando você diz que um católico ele tem que obedecer um não católico como pastor supremo, você pode criar qualquer aberração depois disso. Então a tese ela nunca vai parar de aumentar teologicamente. Por quê? Porque a cada dia o modernismo fica mais absurdo. E a tese, para se adaptar às mudanças do modernismo, também tem que ficar mais absurda. Então nós falamos até de forma cômica, mas, senhores, já é cômico você falar que Bergoglio é Papa material, que Bergoglio detém em si algum poder sobre a igreja de algum ponto, sobre alguma perspectiva, sobre algum certo aspecto, como fala o Padre Romero. Isso já é o ciclo absoluto. Então, o nada conclave deles ali é válido, lícito, tem o Espírito Santo pairando naquele... impressionante. Brincadeira. E você não pode, de jeito algum, expulsar essas pessoas dali. Jamais. Porque senão você está sendo... Se você é aí, você está sendo cismático. Ou conclavista, né? Se você não é da tese, você é conclavista. É uma lógica fantástica, né, doutor? Impressionante. E aí, então, assim o eleito pelo herege Novos Ordos não condenar o concílio, então se ele não condenar, ele não adquire a forma do papado. Então, para isso aí, os tesistas então adotaram essa posição de reconhecer os cardeais, os conclaves Novos Ordos como válidos e lícitos, mas resistem ao eleito desses conclaves como verdadeiro Papa. Então eles gostam de se vangloriar disso também. Eles pra gente mesmo assim, eles são reconhecer e resistir, porque tudo que eles estudam é em combate contra a posição totalista. Se você for pegar os artigos do pessoal dos sete privacionistas, vocês vão ver que ali eles atacam todas as posições que a gente tem debaixo dos padres Santos Arriaga, do padre Secada. Ou seja, você não pode mais falar que uma pessoa perdeu o cargo por renúncia tácita ou porque ele é um herege público. Você não pode porque não teve uma condenação pública dessa pessoa por uma autoridade oficial. Então, apesar de ele estar falando heresia, ele não foi condenado
Então ele ainda mantém-se no poder. Impressionante. Ou pelo menos a parte material está ali e tal, e precisa da condenação. Então aqui nesse artigo, aí depois de fazer uma breve explicação do que é matéria, forma, matéria-prima, matéria segunda, aí eu vou realmente explicar o que é a matéria do papado. Então, de acordo com a teologia tradicional da igreja, que eu ponho aqui o Santo Antonino, que é um dos que os tesistas usam para eles, aquele teólogo Passarini, desculpa, o São Roberto Bellarmino, até o São Roberto Bellarmino eles usam para favorecer a tese. E eles tentam refutar todo mundo, não é, doutor? Se você ataca a definição de matéria e forma deles, não, você não entendeu a tese, você não entendeu o hilemorfismo, você não leu Aristóteles. Porque claro que pode haver uma matéria separada de forma ou forma sem matéria no papado. Afinal, a igreja de Cristo, evidentemente, não é uma coisa perfeita. Pode ter o Bergoglio lá, chefe da igreja, sem nenhum problema. E enquanto eles puderem usar e abusar da teologia, da filosofia, eles irão fazer. E fazem justamente por quê? Porque não há quem os ataque, especialmente os bispos que mantêm silêncio sobre esses erros. A qual, graças a Deus, Dom Donald teve a coragem de denunciar e que nós mantemos o trabalho aqui. Então a gente tem, daí, como o padre falou, tem essa questão que o Monsenhor Dom atacou, que é o sabor de heresia, mas aí você vai estudar um pouquinho mais e você vai ver que é realmente heresia. Então o que acontece? A matéria tem que ser apta ao papado. Começa a matéria do papado, que é esse o termo que eles usam, a matéria do papado tem que ser apta. Não tem como você fazer um papa de uma mulher. Uma mulher nunca vai ser matéria apta. Ou uma pessoa que não tem razão, faculdades mentais, pessoas que não têm a inteligência apta para exercer um cargo. Como são os menores de 5 anos, 7 anos, ou como uma pessoa que é insana. Essas pessoas aí não são aptas ao papado. Então mesmo pode ser reconhecido por todo mundo ali, a mulher, tal, não tem como, é direito divino, tem direito natural, que são coisas que tem que ter para você ser apto, matéria apta para aquilo. E uma das coisas é ser membro da igreja. Isso daí é uma coisa, um herege por direito divino não pode ser eleito para o papado, porque isso aí ele é a matéria apta, não tem que ser um membro do corpo de Cristo. E um herege não é membro do corpo de Cristo. Então tem essa questão do direito divino, que não deixa a pessoa ser eleita papa se ela é herege, e tem ainda o direito eclesiástico positivo, aquela com o Papa Paulo IV, ele fez o quê? Nem mesmo um herege antigo, se ele se arrependeu, essa pessoa não pode ser eleita para o papado. Porque o Papa viu, está tendo muito protestante se fingindo de católico por aqui. Então, se você se converteu no protestantismo, beleza, mas você não vai poder ser eleito ao papado. Está exatamente proibido pela Coex Apostolato Ofício, que foi reforçada por São Pio V e está no Código de Direito Canônico como referência. E a referência dela está lá na renúncia tácita. Então a gente fala o quê? Que o Roncalli, antes dele ser papa, ele era o quê? Um herege já tinha heresias ali. Não eram notórias, né? Tinha fotos dele com modernismos, tinha coisas dele com batizando, fazendo todo tipo de coisas erradas. E a gente consegue, e tem um artigo aqui também no site, se você quiser, do dossiê Roncalli, se quiser ver quais são as heresias dele que ele já tinha. Então ali ele já estava sofrendo a renúncia tácita, mesmo que não tivesse nenhuma declaração. Se você for olhar ali, ele já estava não estava fora do cargo de cardeal, ele não era nem mais considerado um cardeal e poderia-se daí contestar aquela eleição. Como foi uma eleição feita, a gente vai falar depois, era preciso contestar por meio de um concílio. E realmente teve um concílio depois, talvez alguns ficaram meio suspensos por conta disso, mas o que aconteceu é que o concílio continuou e veio um não concílio. O Roncalli veio para fazer um concílio, não para destruir o comunismo, para fazer nada disso, mas sim para destruir a Igreja Católica e colocar daí sim um herege mesmo, Montini, no papado. E aí eu deixei aqui um artigo do zelante.net, se alguém quiser estudar um pouco a mais a questão da invalibilidade por lei divina de um herege público ser eleito papa, que é um artigo que está muito bem. Então, vamos lá, agora a questão do São Roberto Bellarmino, que a gente vai falar. Vale lembrar, doutor, uma pequena observação. É uma diferença substancial entre o sede-vacantismo e o tesismo ou a tese de Cassitiaco ou o sede-privacionismo, a questão da declaração. É evidente que um herege não necessita de uma declaração para que não tenha poder na igreja. Inclusive, um monte de documento diz claramente isso. Sine declaratione. Não é necessária uma declaração propriamente para que aquela pessoa deixe de ser membro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, e não tenha mais um posto ou um cargo na igreja. Em contrapartida, os tesistas dizem, em
independentemente se é herege ou não, é necessário um documento escrito pela igreja, alguém com autoridade, para que a pessoa seja jogada para fora totalmente. E se não tem, ela fica materialmente. Então, é uma diferença muito interessante entre o sede-vacantismo e o tesismo. O sede-vacantismo não é necessário uma declaração propriamente falando, e a teologia corrobora essa opinião. Já a tese diz que, bem, você pode ser o pior satanista do mundo, mas se não tem um pedaço de papel escrito por um homem com uma batina vermelha, você continua membro da igreja, e alguns ainda vão dizer que é suspeito, não pode julgar, e materialmente você ainda é papa, cardeal, etc. Você se mantém no cargo. Né? Impressionante. É toda a teologia do reconhecer e resistir, mas de um jeito adaptado, em vez de ser o reconhecer e resistir, fala que é formal. Mesmo assim é formal, mas eles tiraram, não, é material. Então, aí eu peguei aqui algumas partes dos tesistas, que ele gosta daquele teólogo Passerini, que é um dominicano, que era da época de São Roberto Bellarmino, lá. Estava discutindo ainda se de papo herege ou não. São Roberto nem era doutor da igreja e tal. Então, eles pegaram essa parte, recortaram a parte do Passerini, que a princípio parece que ele está favorecendo a tese. Né? Então, aqui o Passerini fala, a quinta condição é a fé. Ou seja, quando ele está falando das condições para ser eleito papa, né? Do eleito, né? Pois não pode ser pastor das ovelhas de Cristo quem não é membro de Cristo pela fé. No entanto, deve-se considerar que se o eleito, ao se lhe ser oferecida a eleição, consentisse simultaneamente na fé, enquanto consentia na eleição, então, na medida em que isso se dá por força de direito divino, a eleição não seria inválida. Então, ele está falando assim, a pessoa que é herege, se ela imediatamente, naquele momento, eles ocultaram esse simultaneamente, vai lá no artigo do Semper e vai ver. Então, o Passerini fala, não, um herege pode ser eleito se, simultaneamente, naquele mesmo ato da eleição, ele consentisse na fé. Então, não é o que eles estão querendo falar, que, olha, tinha teólogo que falava que herege pode ser eleito papa. Não tem nada a ver. E essa é uma opinião do Passerini. Então, aqui ele fala, aquele que consente na eleição queira simultaneamente possuir a qualidade. Então, a partir desse ato, ele tem, provavelmente, por direito divino. Então, portanto, por direito divino, a eleição de um herege não é inválida se, eles omitem esse se, ao lhe ser apresentada a eleição, ele consentisse na fé. Esta parte aqui eles omitiram. Eles só colocaram a parte, portanto, por direito divino, a eleição de um herege não é inválida. E acabou para o tesista, no artigo lá, todo mundo vai ler, vai falar, esses totalistas são uns lixos, não sabe, não estuda, não sei o quê. O que o senhor tem a dizer, doutor, sobre esta ocultação premeditada da tese? Eu pergunto para você que segue a tese. Se você leu esse artigo do Semper e acreditou na tese por conta disso, o que você acha de uma pessoa que omite essa parte? Será que não é importante? Ó? Se, ao lhe ser apresentada a eleição, ele consentir na fé. Ou seja, deixar de ser um herético em última análise. Ou seja, a Passerini acredita aqui, ele fala que ele citou um monte de autor que fala que é por direito divino, a eleição do herege é inválida, mas aí ele faz uma mescla. Não, mas se no momento da eleição ele largar a heresia e tal, aí ele pode ser. Mas ele não está falando que não é por direito divino, um herege não pode ser papa. Então, é uma brincadeira que faz o Semper disso daí. Isso é a seriedade da tese, tá? E aí depois eles vão se vangloriar, falando que você é um leigo, que não sabe estudar, que não sei... Então, para evitar isso, eu deixei até a página em latim aqui, para quem quiser ver. Porque, evidentemente, eu vou falar que o senhor adulterou, traduziu errado. É burro. Tudo mentira do Guidoni, doutor Yuri, maçom, gnóstico. Tá tudo aqui. Aí, inclusive, é bom o senhor passar durante o vídeo, doutor, essas partes mostrando, página por parte. Vamos pôr sim. Então, aí, ó, o fundamento dessa... Aí depois fala. Aí depois eles omitem a parte que o teólogo está falando contra a eleição de um herege mesmo. Assim foi a opinião de muitos homens ilustres na fé, que pelo menos informa necessária por direito divino para a validade do papado. E assim, cessando a fé no Papa, ele imediatamente, por direito divino, seria privado do papado. Segundo essa sentença, a eleição de um herege por si mesma, sem necessidade de incapacidade adicional, pois o sujeito da potestade da ordem da jurisdição papal deve ser membro de Cristo. Mas, sendo o herege não membro de Cristo, conclui-se que o herege não pode ser capaz do papado. E assim, a eleição de um infiel é, por direito divino, nula. Eles omitiram essa parte do teólogo, e o teólogo ficou conhecido no mundo, pelo menos americano, ninguém leu ainda esses artigos aqui no Brasil, eu acho, como o teólogo que fala que o herege pode ser eleito papa, sendo que ele nunca falou isso. Que conveniente, né, doutor? Deve estar, não sei se ele está no céu, no purgatório, mas ele deve estar bem bravo em algum lugar que ele esteja. Com esses tesistas aí, com certeza. E não é a primeira vez que os tesistas pegam uma citação e tiram parte fundamental dela. Isso é bom lembrar também. Já é uma coisa recorrente. São as citações materiais. A gente cita somente parte do pensamento e não na sua completude. E aí, depois, o próprio teólogo fala ainda.
na questão 11 aqui, ó. Verdade é que, pelo direito canônico positivo, deve-se dizer que hereges e cismáticos não são elegíveis validamente ao sumo pontificado. Ou seja, ele fez uma, igual do Santo Tomás, que ele coloca primeiro as opiniões contra, né? Aqui ele colocou uma opinião de que contra isso, o sujeito deve ser homem fiel, só basta ser homem batizado. Ele colocou essa opinião, e essa opinião, portanto, se o Papa é batizado, mesmo que herege, ele não seria privado do papado por direito divino. Então, os tesistas recortaram essa parte também do teólogo e não colocaram a parte que ele está refutando. Verdade é que, pelo direito canônico, deve-se dizer que hereges e cismáticos não são elegíveis validamente ao sumo pontificado, e isso por força da Constituição de Paulo IV da Cum-Ex. Aí ele cita a Constituição toda e depois fala que por direito divino não são direitos eleitos ao papado. E depois ele vai falar assim, mas tem um povo aí que fala que essa Constituição foi abrogada pela Constituição do Inter Multipes, né? E o próprio PCI vai falar, pois nela, apenas aqui, ó, também acrescenta que não foi revogada pela Constituição Eterni Patris do Gregório XV, porque naquela época ela falou que essa Constituição foi revogada também. Na época do PCI ele fala, não, a Constituição de Paulo IV foi abrogada, porque ali tem censuras e tal. Pois nela, na Cum-Ex, apenas se estabelece que a eleição do Papa não pode ser sujeita à excomunhão e censura. Mas a pena das constituições de Paulo IV não é de censura, e sim uma inabilitação. É uma coisa que é inapta, não é uma censura. É uma coisa que eles estavam refutando lá. Então eles fazem isso. É uma coisa assim que eu não sei como que eles têm coragem de fazer isso. Eles pegam, se eles têm um livro lá, se eles leram todo o livro, e eles... a gente pensa bem, né? Às vezes eles fizeram isso porque eles não leram, não quiseram terminar de ler. Né? A gente, por caridade, pensa bem, né? Não é que eles querem enganar você, não. Imagina. Então, doutor, o senhor está me dizendo aqui, que fique bem claro, especialmente para os nossos ouvintes, caso se perderam na argumentação. O senhor está me dizendo, então, que Monsenhor Semo escreveu um artigo e todo o Instituto Católico Romano defendendo que o teólogo citado diz que basta ser batizado, que será eleito Papa, sendo ou não herético, e se é herético ele vai ser Papa mesmo assim, sendo que isto era uma opinião errônea da qual o autor refuta abaixo? Sim, claro. Exatamente. Coloquei a página aqui para quem quiser ver. Não, mas doutor, claramente é Photoshop, evidente. Se o senhor manipulou essa imagem, evidentemente. Eu não quero gastar dinheiro de novo com o Bruno lá. Vamos falar então. O doutor achou um livro falso, é o pseudo teólogo, não, é tudo mentira. Nesse nível aí, impressionante. E a gente não sabe ler e tal, vai ser nesse nível, vai ser feio. E aí continua aqui, né? O próprio teólogo vai continuar. Entretanto, sempre se mantém a exceção para que a eleição seja anulada se o eleito for reconhecido como incorrigível. Porém, considerando o direito novo à Constituição Cum-Ex, inovada por São Pio V, da qual falamos acima, permite que seja levada uma exceção de heresia e cisma contra a eleição do Papa. Ou seja, aquela pessoa que foi eleita Papa e, em algum momento da sua vida, participou de heresia ou cisma. Então, é isso que o teólogo está defendendo aqui, como era aquela época. Sempre foi assim. E o artigo começa, como tem 37 páginas, eu coloco mais coisas do PCN para ninguém falar que o PCN ele estava favorecendo a tese ou coisa desse sentido, porque daqui a pouquinho vai vir pessoas do RR colocando esse teólogo aqui para falar que pode ser eleito um herege para o papado, como a gente viu aí, até um maçom pode ser eleito papa. E tá tudo bem. É assim que continua a igreja. É brincadeira. E aqui, ó, continua o mesmo teólogo. A eleição de um herege é nula, não requer outra declaração. E não se requer outra declaração, pois a heresia aparece claramente à igreja, sendo notória. Então, se for uma heresia notória, não se quer nenhuma declaração, porque os tesistas têm que ter uma declaração. E a pergunta é, doutor, esta parte, essa citação está nos textos dos tesistas, sim ou não? Claro que não, senão fica feio, né? Porque aí você não está fazendo... E essa é a teologia dos tesistas, recortar, né, frases do sede contra, né, sede contra ali, e fazer a sua tese baseada nos teólogos antigos. Ou seja, é a citação material. Você cita aquilo que lhe convém e a forma da citação você omite e fala que é tudo mentira. Claro. E ainda fica falando que é bem estudado, né? Porque o Sr. Maguire, o Padre Ricossa, são pessoas eruditas, bem treinadas e tal. Mas, doutor, isso é normal que aconteça. Afinal, o senhor não teve 8 anos de seminário, né? Como diz um padre lá na Argentina, o senhor não estudou no seminário tradicional. Mas, quantas aulas de direito canônico o senhor teve? Então, o senhor é um leigo que está aí palpitando contra a tese santa, né? Não, eu só estou pondo a página, né? A página... Qual que é o problema? Qual que é o problema de fazer isso? Eu não estou falando nada da minha opinião. Só estou falando, olha aqui, essa parte que você colocou aí, tem mais um pedacinho, padre. Será que
não tem tudo. Será que tá certo? Mas você tem que entender que a outra citação não vale, doutor. Entendeu? Precisa entrar no seminário, fazer 10 anos de curso aí para poder fazer isso? Não. Ou qualquer, acho que até a dona de casa, se pudesse fazer isso aí, ia estar valendo. A dona de casa que tentou refutar o padre aí, brincadeira. Então, isso também se aplica aos súditos. Aqui, ó, tá, outra questão. Qual que é o nome que a gente dá para aquele que foi eleito e não foi formalmente papa? O que é isso, né? Existe uma possibilidade? Alguém já disse? Existe um papa material? De fato? Existe isso na igreja? Qual que é o nome que a gente dá? Então ele fala, portanto, isso se confirma também no caso dos eleitores. Peraí. No entanto, se a heresia não for notória, mas oculta, então se requer apenas um juízo de fato, mas também de direito, para estabelecer a validade da eleição. Da mesma forma, da Constituição Aeterni Patris, a nulidade da eleição, por defeito formal, verdadeiro e indubitável, essa exceção pode ser aplicada, pois ali prescreve que o eleito sem a devida forma canônica seja considerado como apóstata. Então, assim, quem foi eleito sem a forma é um apóstata. Portanto, isso se confirma também nos casos dos eleitores, apoiadores e cúmplices, que são proibidos de prestar obediência ao eleito, pois não podem negar serem seus cúmplices. Isso também se aplica aos súditos do intruso no papado. Esse é o nome. Intruso do papado. Historicamente, isso se aplica perfeitamente aos falsos conclaves de antipapas que aconteceram várias vezes na igreja. Ou seja, um grupo de cardeais trai o verdadeiro papa e tenta eleger um outro. É nesse caso que se aplica historicamente essa citação do teólogo, no caso. Então, aqui lhe obedecem, pois tal obediência é proibida pelo capítulo In Nomine Domini e pelo capítulo Non Servata, assim como na Constituição de Júlio Cunctano Divino, onde se ordena que um eleito simonicamente seja considerado como apóstolo. Isso é do Júlio II, né? Quando é simoníaco. Portanto, onde for certo que um eleito é intruso, nunca se lhe deve obedecer, mas os fiéis são obrigados a negar a obediência a tal intruso e tê-lo como apóstata. Isso é o que é a doutrina. Não, mas doutor, vamos lá, doutor. Vamos aqui fazer o papel de advogado do diabo. Quem foi o teólogo que escreveu isso? Foi um teólogo Passerini, é um teólogo que os tesistas amam, porque eles cortaram a parte que fala. Mas, doutor, eu acho que o senhor está equivocado. Porque esse teólogo não é da tese? Porque ele está defendendo algo que é totalmente contra a tese e do nosso lado, na verdade. Ele está parecendo um totalista raditrade pela citação. Claro. Então, portanto, aquele que antes obedeceu a tal intruso é obrigado a se afastar de sua obediência, para não permanecer em cumplicidade com a sua usurpação ou delito, nem perseverar em sua sequacidade. Então, eu coloco aqui tudo que esse teólogo fala a respeito da eleição. Esse teólogo também vai falar que é lícito a gente expulsar essa pessoa, não é para você ficar rezando pelo intruso, para se converter ao papado formal, não existe isso. É para você expulsar os poderes seculares, quando o dia se tiver, tem que ir lá em Roma e pegar a pessoa, capturar e depois convocar um concílio e julgar a pessoa, provavelmente pelo crime de usurpação. A gente tem várias coisas aqui que é interessante notar o que acontece com uma pessoa que usurpa o papado, mas eu não vou falar porque é complicado, censurado pelo YouTube. Mas, doutor, você não acha que talvez... Ok, doutor, nós já entendemos que a tese é herética, etc., mas então não pode rezar pelo intruso. Então tem outra possibilidade. O que você acha a gente pegar, então, alguns bispos e pegar numa garagem e fazer um papa? Não daria certo também, doutor? É proibido também. Esses teólogos que a gente põe aqui, porque os tesistas falam, se você não é da tese, você é conclavista, tem que eleger um papa. E aí ficam rindo, como se isso fosse verdade. Então não se pode, aqui os próprios canonistas falam, enquanto se tem um intruso no papado, é proibido você eleger outro papa. É proibido. Então você tem que fazer o quê? Expulsar esse intruso, e aí sim depois convocar e fazer um único papa. E é precisamente por isso que tanto a tese como o conclavismo são, em última análise, eles irão odiar o que eu irei falar aqui agora, inclusive, a mesma coisa. Nós temos Roma, a cidade eterna, a verdadeira cidade santa, tomada por um grupo de heréticos, e os tradicionalistas estão divididos em, não aqueles que são da fraternidade de resistência, aqui me refiro ao meio sede em geral, aqueles que dizem que é o Papa material, que nós temos que rezar por ele, e aqueles que dizem que nós temos autoridade para eleger um Papa, então vamos fazer aqui um Papa no Paraguai. Os dois campos, ou seja, o tesista e o conclavista, não resolvem o problema, porque dos dois lados, não haverá conversão em Roma, isso é evidente, o Bergoglio não vai se converter, e dois, é evidente que se você faz um Papa no Paraguai, o modernismo ainda está ocupando Roma, que é a sede da igreja. Então não faz o menor sentido você rezar pela conversão de Bergoglio e tampouco faz sentido você eleger um outro Papa no Paraguai para combater Bergoglio. Não é esse o ponto.
você tem que retirar o herético que está em Roma, seja por qual meio for possível, para depois você resolver o problema geral da igreja. Não adianta você ficar rezando por um herético ou você fazer um papa na garagem. Enquanto Roma estiver ocupada, não é possível fazer absolutamente nada. E não é nem a tese ou eleger um papa numa garagem, sei lá, o papa de... Ou fazer os bispos terem jurisdição suprema na igreja para continuar... Não faz o menor sentido. Intolerância com os tesistas, com todo mundo. Não há solução enquanto Roma não for tomada novamente, esse é o ponto. Coisa que nem a tese e que nem o pessoal conclavista entende e ficam nesse eterna esquizofrenia teológica. Pode seguir, doutor. Então, uma das coisas também que os tesistas vão falar e vão inventar é a questão do consentimento do eleito, porque esse é um ponto principal da tese, que não teve consentimento, mas o consentimento deles é subjetivo, não é mais objetivo. Então, o que acontece, o que os teólogos falam, esse mesmo teólogo que eles gostam, né? O que ele fala quando um papa não consente? Se ele é papa material, daí ele fica lá, não quero ser papa, e fica lá fazendo leis, fazendo tudo, fingindo que é papa, e pode ficar fazendo isso e tal. Mas, se você for ver na teologia, o que ele fala? Por isso, na eleição do papa, também se requer o consentimento. Do contrário, ele não é papa. Mas isso é uma coisa óbvia, inclusive, evidente. Então, se ele não se consentiu, ele não é papa. E não é nem papa material, ele é um usurpador. Então, assim, afirma que se a sé da igreja, o teólogo Passarinho fala, do outro teólogo Bonacina, afirma que se a sé da igreja não fica vacante, afirma que a sé da igreja não fica vacante se a eleição foi feita na ausência do eleito, mas enquanto se aguarda o consentimento. Então, não tem esse papo ainda, não tem nada de matéria do Papa, não tem nada ainda enquanto não se tiver o consentimento. Então, a posição contrária também é verdadeira, pois a sé apostólica não é simplesmente preenchida, nem a igreja tem um Papa plenamente na via, ou seja, no estado atual da igreja peregrina na terra, e pouco importa dizer que o Papa pode ser considerado concebido, pois rigorosamente falando, o próprio autor fala isso, rigorosamente falando, isso não é verdade. Ou seja, acabou para o tesista aqui. Na verdade, a ação geradora ainda está em processo. E nem a prole foi concebida e nem gerada. Mas ao mesmo tempo é concebida e nasce quando o eleito consente após a eleição. Então não se tem nem matéria do papado, nem nada, enquanto não se tiver consentimento. Uma coisa que, assim, se a pessoa não consentiu, em qualquer eleição, ela não tem uma parte daquilo ali. Ela não recebeu nada ainda. E não tem como falar da matéria do papado nesse sentido. Então, aí depois eu vou falar da forma do papado, que tem que ser o bem do papado, como fala o mesmo teólogo, ele vai falar também depois. Uma coisa assim que esta parte do teólogo do Passarinho é importante, porque é tratados da eleição. Ele fez em 1500 e pouco esse tratado, e aí ele fala tudo. E ele fala assim, o bem do papado, entendido com a sua essência, não é algo divisível, isso é óbvio. O cargo do papado não é divisível. Não tem como você colocar papa material, papa formal. Isso aí foi uma invenção do Gerhard. Ela pertence aos bens, às categorias dos bens indivisíveis e unitários. Pois é isso que está... Isso é uma coisa que está nesse texto. E eles não colocam também. Porque se você colocar essa parte do teólogo no texto seu, você vai ver que... Você se auto-refuta em última análise. Exatamente. É possível dividir a matéria e a forma do papado? Não. Aí eu coloco os teólogos aqui que falam. Santo Agostinho também, no livro Natureza do Bem, fala, pois também ela, a matéria, tem capacidade para as formas, pois se não pudesse receber a forma imposta pelo artifício, certamente não seria chamada de matéria. Se essa matéria do papado aí que eles falam não pode receber a forma da eleição, ele não é matéria. É óbvio isso daí. É uma coisa óbvia. E aí depois também fala do reverendo Agostinho, que vai falar o que é o elemento material e o elemento formal do papado. Então, o reverendo Agostinho fala, a eleição é, por assim dizer, o elemento material remoto, enquanto o consentimento do eleito é a matéria próxima. Então, você não vê uma pessoa que é considerada matéria, são termos de filosofia que requerem algumas coisas para se ter. Para se ter a matéria do papado, você precisa ter o elemento material remoto, que é a eleição, e o elemento material próximo, que é o consentimento do eleito. Então, se a eleição for realizada por hereges e cardeais, falsos cardeais, nomeados por falsos papas, se você for estudar também, cardeal não pode ser cardeal sem ser apontado por um verdadeiro papa. Essa é uma coisa impressionante que eu não sei como que os tesistas... Aliás, eu sei como é que eles tentaram... mas é pior que a tese, eu acho. A tese da tese que os
falsos papas podem fazer cardeais válidos é pior que a tese verdadeira. Você imagina a tese depois que vinha o sucessor do Bergoglio, doutor. E quando o Sembo não estiver entre nós, os sucessores do Sembo, que vai ser escrito. Você apenas imagina a barbaridade que será isso. Então, isso aí está sendo... E se você não assinar o documento que você é tesista, você não pode ser padre. E o pior, doutor, é que não se trata somente do Papa material ou do papado material, segundo Gerhard e Costa Sembo. Não. Estamos falando de uma verdadeira igreja material. De cardeais materiais, bispos apontados em delegações, materialmente falando. Ou seja, é uma igreja material já, não é só questão do Papa. Isso eles não falam muito bem. O Sembo tenta ali passar uma imagem mais teológica, atomista, de que não, na verdade sim, é possível. Mas na época do Gerhard, se tratava do Papa material, porque tinha ainda alguns cardeais. Hoje não. Hoje é o Papa material e a igreja material ao mesmo tempo. A cada dia que passa, a tese vai ficando mais absurda. Esse é o ponto. Então agora você tem isso aí. Se a eleição for realizada por hereges e cardeais nomeados por falsos papas, ou seja, inválidos, e para piorar, tem constituições inválidas sobre o conclave feita por esses falsos papas. Então eles mudaram a Constituição do Pio XII e aí fizeram uma nova Constituição. Tem toda essa problemática aí. O que eles afirmam sobre o novo código e as novas leis, doutor? Eles chegam a... Alguns tesistas são mais radicais nisso, inclusive. Mas o Sembo, por exemplo, ele vai dar uma passada de pano no novo código, cita João Paulo II em algumas coisas. Fala. E aqui nos artigos... O Sembo escreveu os artigos em latim que o Sembo fez. Não sei porque que o Sembo não traduziu para o inglês os artigos em latim dele. Fica na cara, né? Fica muito feio. Você tá se você ler o artigo em latim do Sembo e conseguir ler, aí você não vai ser tesista, realmente. Que aquilo ali é uma baixaria. Sorte que a gente conseguiu traduzir tudo aqui e vou fazer até questão de um dia publicar aqui e comentar, que é muito engraçado. Mas a questão é assim, se você tem todo esse problema, então você não tem um elemento material remoto, que é uma eleição válida, seja de cardeais, ou como diz Santo Antoninho, seja da igreja reunida em concílio. Então você não tem esse elemento material remoto. Então, existe alguma coisa, padre, no sacramento, se você não tem o elemento material remoto do batismo, da água, não tem. Como é que você consegue fazer o batismo? Não, muito simples. O senhor consegue imaginar, doutor? Primeiro, uma missa que não tem pão e vinho? Não existe uma missa sem pão e vinho. Da mesma forma que não tem batismo se não tem água. Esse é o ponto. Agora, isso é para basicamente tudo. Não existe algo na realidade que esteja separado de sua matéria e forma. Existe, por exemplo, doutor, uma maçã material? Você já viu uma maçã material? Não tem. Não existe. Isso é uma distinção mental que a alma humana racional é capaz de fazer. Agora, na realidade palpável das coisas, não se separa no ato, na realidade, na coisa em si, a matéria da forma. É impossível. E eles inventaram isso justamente para o papado, que é a coisa mais importante da igreja. E essa é a gravidade. E eles separaram da forma errada. Para piorar, eles fizeram isso, aplicaram na realidade e ainda fizeram de forma errada. Afinal, um abismo atrai outro abismo e um erro teológico atrai outro erro teológico. Então, é natural que depois de Gerhard venha Sembo. Um pior do que o outro. Impressionante. Então, você não tem o elemento material remoto do papado, que é a eleição válida. E também não tem o elemento material próximo, que é o consentimento do eleito. Porque para os tesistas, não consentiu. Bergoglio não consentiu, nenhum papa, porque eles são promotores de heresia, eles não consentiram. Então, se ele não consentiu, não tem o elemento material próximo. Então, você não tem nem a matéria remota, nem próxima. Como é que você inventa do nada que essa pessoa é papa material e se tira essas fórmulas aí e coloca isso aí? Tentando rebuscar com com a teologia antiga, que não tem nada a ver. Então você pode ver que aqui, o que eles estão falando aqui? Quando o Papa é formado, eles já estão fazendo a distinção da pessoa. Né? Então, São Roberto Bellarmino, que eles falam também, eles gostam de falar. Eles traduziram errado São Roberto Bellarmino. Você vai lá no artigo do Sembo, você vai ver algumas palavras que ele omite. Eu não sei porque eles gostam de omitir as palavras. Novamente, é a citação material, doutor. Você não está entendendo a profundidade. Você cita parte da citação e a forma, que é aquilo que o autor quer provar no seu texto, eles omitem. É a citação material, não tem jeito. Então, São Roberto Bellarmino, naquele capítulo famoso, lá, capítulo 30, está falando contra Caetano, né? E tampouco é válido o exemplo de Caetano sobre os eleitores, que, embora possuam o poder de aplicar o pontificado a certa pessoa, contudo não tem poder sobre o Papa. Pois, enquanto se faz uma coisa, exerce-se uma ação sobre a matéria da coisa. E o que eles tiraram do texto? Futura, a palavra futura. Então, exerce-se uma ação sobre a matéria da coisa futura.
Eles tiraram essa parte aqui, ó, matéria da coisa futura, porque o pontificado... Mas, doutor, você não acha que... Não, olha, falar que tirar é muito feio. Eu acho que esbarrou ali no teclado, o Padre Entrou Despósito... um cisco quando eles estavam escrevendo. O Padre Despósito ali, com toda a amabilidade do mundo, assim, deu um Ctrl+F ali, aí perdeu o arquivo, aí esqueceu. Mas eles vão consertar, doutor, tenha fé, vai acontecer. Então, igual o Bergoglio vai se converter, eles a vão consertar matéria da coisa futura, e não sobre o composto, que ainda não existe. Esse aí também não tem lá no artigo. Por que eles não falam isso? Porque é óbvio, o composto é matéria e forma. O composto ainda não existe enquanto os cardeais estão apontando. Não existe papa, não tem como você falar que existe matéria do papado se não tem nenhum papa formal. Impressionante. E aí o que acontece? Assim, pois, os cardeais, ao criarem o pontífice, exercem sua autoridade não sobre o pontífice, que ainda não existe, mas sobre a matéria, isto é, sobre a pessoa que, por meio da eleição, eles dispõem para o pontificado de algum modo para que receba de Deus a forma do pontificado. Mas se depusessem o pontífice, necessariamente exerceriam autoridade sobre o composto, isto é, sobre a pessoa pontífica dotada de dignidade, isto é, sobre o pontífice. E eles depois, eles pegam essa parte, eles não falam do que o São Roberto está falando aqui, de heresia, de um Papa herege. Imagina se o São Roberto, se o Papa herege, que é o Papa formal, ele cai em heresia e fez um artigo contra isso. Imagina o Papa material que cai em heresia. Não, imagina São Roberto dando a tese, doutor. Imagina, ele ia pegar, ele foi Calvino que escreveu isso aqui? Impressionante. Então, nesse sentido, não me parece muito diferente até a crítica dos tesistas daquela outra análise cirúrgica que foi feita aqui no São Lucas sobre, né, o livro do Alessandro Lima. Não, a quinta opinião, claramente. Então, qual o problema? Você pode ser suspeito de heresia e vai ser papo mesmo assim. A tese não está muito diferente. Ou seja, eles omitem a parte do São Roberto Bellarmino. Omite, oculta, distorce, mente, ajunta com outro teólogo, mente de novo, tira a palavra, coloca a palavra, traduz errado. Impressionante. E esse daí é o povo que nós temos que ser amigos, doutor. Nós temos que ser amigos, nós não podemos tolerante, atacar. Tolerante, amigo, não, tem que ir lá comungar mesmo, todo mundo junto. Pôr de professor nossos... se eu não tenho mais seminário para pôr um filho, mas vai que um filho meu quer ser seminarista. Para onde ele vai? Não sei. Não, vai ser seminarista material em Santa Getúlio, doutor. Olha que maravilha. Vou ter que... Eu fico com medo, assim, se eu colocar meu filho lá e virar tesista, imagina. Que desgraça que vai ser. Mas enfim, o fundamento, aí depois eles omitem a parte do São Roberto Bellarmino também. O fundamento dessa sentença é que um herege manifesto não é membro da igreja de modo algum. Ou seja, de modo algum. Nem em espírito, nem em corpo, nem união interna, nem externa. E depois ele fala, assim como os bons catecúmenos são da igreja apenas por união interna e não pela externa. Os hereges manifestos não são da igreja de nenhum modo, como já foi provado. Ou seja, de nenhum modo. Mas nem materialmente, nem um pouquinho? Nada, de nada. Mas nem 10%, doutor, só para manter a materialidade, será? Não, de nada. Santo Antonino, diz o que ele fala, Santo Antonino também, exceto no caso, nenhuma exceção da eleição pode ser feita. Então você não pode alegar que a eleição é nula de nenhum jeito, nenhum momento. Exceto no caso de heresia, conforme indica o Cânon Si Papa. Se o próprio Papa estiver envolvido em heresia, é lícito questionar sua legitimidade. Então, é isso. Bernardo, Inocêncio, os cânones de Compostela afirmaram que um Papa pode ser acusado de heresia e que isso não pode ser excluído de consideração canônica. Então, supondo que foi eleito lá uma pessoa que você não sabia que ele era herege, e depois você descobriu que ele estava envolvido com heresia, segundo o próprio Santo Antonino, você pode até condenar essa pessoa, mesmo se ela morreu depois, contestar a validade da eleição. Esse é um teólogo que a gente tem que traduzir mais. Então, essa parte que vocês cortam também. Com efeito, o Papa eleito pode indicar duas coisas. O ofício e a autoridade, que é o aspecto formal no Papa, e a determinação da pessoa específica, como Pedro, Tiago, isto é, o aspecto material no Papa. Ele não está falando aqui de um herege. Ele está falando assim, o Bergoglio, que é uma pessoa material. Ele está falando de papas válidos, né? O Eugênio Pacelli. O aspecto material do Papa é isso, é a distinção da pessoa específica. O aspecto formal é a questão que ele é autoridade. Portanto, o papado, se for considerado quanto ofício e autoridade, que são sua essência formal, o papado não existe pela eleição do colégio, mas sim pela uma eleição imediata de Cristo. Por isso que eu falo, Cristo é quando você apresenta um herege, né, uma eleição, apresenta isso, os cardeais eleitores apresentam esse candidato para Jesus Cristo, que imediatamente impõe o papado na pessoa. Então, para os tesistas, é tranquilo esses hereges se reunirem ali e apresentarem uma pessoa para Jesus Cristo, que é herética. E eles estão tranquilos com essa tese aí, que a meu ver é blasfêmia isso daí, se você for pensar bem assim. Então, continua Santo Antonino, pois todos os papas que existiram desde o princípio, existiram até o fim do mundo, são um só papa, visto que todos possuem o mesmo ofício e a mesma autoridade que teve o bem-aventurado Pedro,
que foi primeiro Papa, segue-se que todos são formalmente como Pedro, e que todos não são senão o primeiro Papa, o qual não foi eleito pelo mero homem, mas imediatamente por Cristo, que recebeu a autoridade do papado na pessoa de todos os sucessores. Se, porém, no papado se considerar a determinação desta ou daquela pessoa, o que é algo material, então, dessa forma, o papado de fato se dá por meio da eleição dos cardeais. Isso não ocorre senão pela autoridade do Papa anterior, pois, morto o Papa, os cardeais podem eleger e determinar esta ou aquela pessoa para que exerça a autoridade do papado na igreja. Pois o fato de os cardeais assim designados, possam eleger e determinar pessoas para este ou aquele papado, fazem-no apenas pela autoridade do Papa anterior. Então, com efeito, na distinção em nome de Domini, onde se trata da eleição do sumo pontífice, que morto o Papa, primeiro os cardeais bispos, etc. Se, no entanto, for dito que aquele que tem poder maior também pode o menor, isso não é universalmente verdadeiro, nem nas coisas espirituais e naturais. Aí continua o Santo Antonino. Além disso, o colégio não é a causa do papado, quanto ao que é formal no papado, mas apenas quanto ao que é material no papado, pois é a causa da determinação da pessoa pela eleição do colégio e consenso do Papa. Ou seja, é a eleição e o consenso. E isso não, senão, pela autoridade do Papa anterior. Mas o Papa não é criado por um colégio, pois ele recebe a função e a autoridade não do colégio, mas diretamente de Cristo, o que é essencial no papado. O Papa escolhe os cardeais por sua própria autoridade, e tudo o que há de autoridade neles pertence ao Papa. E Bellarmino ensina que na eleição do Papa a ação se exerce sobre a coisa futura que ainda não existe. Continua aqui, isso aqui é outra pessoa que vai escrever contra Gerhard. Então, o que a gente está falando aqui? Que precisa então da determinação e da aceitação. E aí você tem o elemento material do papado. O papado nunca foi com uma coisa dividida, assim, ó, um papa material e um papa formal. Ele só foi dividido em questões assim, depois que se formou o papa, você tem as coisas materiais e as coisas formais no papa. Isso aí que tá, porque quando a pessoa não aceita o papado, ela não é nem elemento material, ela nem foi nada. E quando quando a eleição também não é válida, você não tem nenhum elemento para falar que teve alguma coisa, um aspecto material. Então, o que faz o Gerhard? Ele troca essas questões aí da matéria do papado, correta, que sempre foi a teologia da igreja, por uma coisa totalmente nova, como se pudesse existir uma matéria sem forma. Ou seja, vamos supor que a teologia do Gerhard está certa. Não, é impossível você ter uma matéria sem forma. Aquela matéria que ele falou que é papa material tem que ter alguma forma. E a forma que ele assumiu é uma. Não existe uma forma, é uma pessoa que está lá, sem ser matéria pura, e não aceitou o papado e pode continuar sendo matéria pura. Não existe isso. Ela tem que receber uma forma, e a forma que ela recebe ali é exatamente de um usurpador. Não é um papa, não pode ser um futuro papa, não pode ser nada. Ela é um usurpador. Supondo que ele tinha cardeais válidos, que elegeram um papa verdadeiro, e etc., supondo isso, porque hoje em dia não tem como nem mais aceitar a tese. Ela tem que fazer uma coisa nova, ela tem que explicar como que um não-papa pode fazer cardeais válidos, pode modificar constituições da igreja e continuar assim. E ficou uma coisa ridícula. Daqui a pouquinho vai ter papa mulher e eles vão ter que explicar outra teologia nova aí, um futuro sucessor aí, sei lá, Dom Sembor aí, no futuro vai ter que fazer alguma nova tese aí. Afinal, se por direito divino um herege não pode ser papa, igualmente não pode um louco e tampouco uma mulher. Bem, se segundo a tese materialmente se pode ter um herege como papa, qual o problema de ter uma mulher? Sendo que eles já quebraram o preceito de lei divina que não se pode no caso de um herege, apesar da distinção que eles fazem. Então é natural, o doutor está com plena razão. É natural que a tese, a cada dia que passe, cada vez escreva mais, cada vez fica mais confusa e mais contraditória entre si, porque não se passa um dia que o modernismo não fique mais louco. Então, pelo nível de absoluto e total caos que nós vemos no Vaticano, e como eles tentam legitimizar, entre aspas, a materialidade do papado e da igreja, do Vaticano II, não existe outra opção a não ser você criar teses atrás de teses e cada vez mais insanas. Então, cada um vai ter a sua tese própria e, se você não concorda, você é sectário. Porque uma coisa também que o Padre Romero fez nesse vídeo último que ele fez aí, né, tá bem desgostoso com a gente e tal, é que ele fala assim, se a tese for falsa, vocês têm que falar como que pode se ter um papa no futuro. Como é que a gente pode eleger um papa no futuro? Como é que vocês vão provar isso daí? Se não tem cardeais, como é que vocês vão fazer? E fica lá rindo, né?
Aí você põe ali o teólogo que eles falam que eles estudaram, né, Santo Antonino. Segundo eles estudaram Santo Antonino, eles citam Santo Antonino. E está escrito lá. Responde, se com a morte do Papa seu poder permanece no colégio dos cardeais. Responde Agostinho no referido livro. O poder do Papa permanece no colégio dos cardeais de 2 modos após sua morte. Primeiro, quanto à raiz. Comparamos o colégio ao Papa como uma raiz em relação à árvore ou ao ramo. Assim como o poder da árvore ou do ramo que floresce e produz frutos permanece na raiz mesmo que a árvore ou o ramo sejam destruídos, assim também o poder do Papa permanece na igreja ou no colégio após a morte do Papa. Ou seja, na igreja, se não tem cardeais. No colégio, continua Santo Antonino, no colégio esse poder permanece como raiz próxima, enquanto na igreja, nos prelados e nos demais fiéis, como raiz distante. Pronto, acabou. Se não temos cardeais, vai ter que se ter o quê? Um concílio geral, imperfeito, que isso aí teólogos falam disso, quando não se tem cardeais, o que se faz? Mas também não se pode falar que aquilo ali que estão querendo fazer, de fazer um conclave, juntar meia dúzia de bispos ali, falar que aquilo ali é um concílio geral imperfeito, e eleger um papa, enquanto se tem um intruso, isso aí não se pode fazer. Você tem que primeiro capturar o intruso. E quem vai convocar o concílio vai ser um poder secular, quando tiver estabelecido. Não tem como, nem hoje em dia, estar preparado para isso. Os católicos, a gente está na fase de tentar refutar as coisas, mostrar a verdade, como que é, consertar as coisas deixadas erradas aí pelos nossos antepassados e tudo mais. E não tem como a gente hoje nem se receber um papa, porque o povo não está preparado para isso. Eu acho que é no futuro que isso aí vai acontecer, se acontecer não for o fim dos tempos, quando alguém for lá capturar os antipapas ali, na Itália, a Itália tem que se converter, Roma tem que se converter, quando aí convocar o concílio geral, aí eles vão decidir realmente um papa verdadeiro, vão condenar tudo, porque aí, se o concílio geral da igreja estiver errado, aí acabou a fé. Não tem como o concílio reunido estar errado quando elege um papa. Então, isso aí está escrito aqui no artigo também, mas convido a todos também a ler esta parte, para mostrar que é mentira que os tesistas falam. Os tesistas querem falar que se não tem cardeais, acabou a igreja e tal, não existe mais como resolver e tal. E se você não é tesista, você é conclavista, e vai eleger um papa aí e tal. A gente não pode eleger um papa, como eu mostrei no artigo aqui também. Alguma coisa, padre, falar? Afinal, o grande problema atual é tanto a tese como o conclavismo. O conclavismo a gente nem considera tanto o nível teológico, porque a gente sabe que é uma piada em si mesmo. Acontece que existe o problema atual de Roma tomada pelo modernismo e pelos inimigos da igreja. Não é possível você esperar a conversão desta gente, e tampouco você irá resolver o problema da igreja romana, atenção na palavra romana, elegendo um papa no Paraguai ou em Jatobá, no interior do Pernambuco. Não vai funcionar. E, bem, pelo menos o pessoal conclavista ainda tenta fazer alguma coisa, e alguma coisa mais positiva do que esperar que a tese, o Papa se converta. É mais fácil ter um Papa em Jatobá, Pernambuco, do que Francisco se converter. Nisso a gente pode dar mais razão para o conclave do que para a tese. Então, por exemplo, tudo aquilo que o doutor acabou de expor, que está no seu artigo, que eu chamo todos a ler, inclusive. Nós temos o seguinte caso moral. Monsignor Sembo, Padre Ricossa e o próprio Guerrat. Direi eu que o Guerrat, talvez com uma boa intenção, não posso dizer o mesmo do Ricossa e de Monsignor Sembo, tentam explicar como é possível a igreja permanecer em toda a sua constituição de pé, tendo em vista que foi ocupada por hereges e modernistas. Só que a solução dada por Guerrat, Ricossa e Monsignor Sembo é que, independentemente se são hereges, etc., se são os anticristos, eles são papas materiais. O termo papa material, evidentemente, não existe. Não é possível que haja um papa material, ou ele é papa, coupe total, eles estão copando loucamente, estão com gás, 1 litro de 2 toneladas de gás coupe, assim, respirando diretamente no pulmão. E não existe papa material. Esse é um termo completamente novo. Ou é papa ou não é papa. É uma coisa simples e evidente. Ou você é, ou você não é. E como cada vez mais o modernismo vai piorando, eles são obrigados a escrever tese, e a tese da tese, e a tese da tese, e a tese da tese, e ad infinitum. Como consequência, eles, por terem influência das ordens sagradas, influência monetária, influência de canais de comunicação, livros, etc., exercem uma pressão sobre o sede-vacantismo, e os sede-vacantistas, sejam por covardia, falta de estudo, serem covardes, serem acordistas, serem um bando de pessoal que faz ralimã, como nós estamos vendo em Santa Gertrudes, acabam em nome da, entre aspas, caridade, da santa humildade, da camaradagem, não atacando a tese, e a tese vai cada vez mais ficando mais louca e sem controle. E nós aqui estamos tentando mostrar, como o Dr. Ben demonstrou, que
Não é possível que exista um papa material, isto é teologicamente, filosoficamente impossível, a não ser que você crie uma nova tese igual Guerra, e no seu mundo, na sua cabeça esquizofrênica, você cria nisso. E não é possível esperar nada da solução tesista da conversão de Roma, porque não irá acontecer, e se acontecer uma conversão entre aspas, como é o que pretende Monsignor Sembon, louvando Viganò, vai ser uma tomada do poder por forças entre aspas, tradicionais, só que não católicas e não romanas, mas ao lado russo da coisa. E a gente sabe que tudo isso é operação psicológica, inclusive. Não se pode analisar teologicamente essa situação sem se entender a problemática da crise na igreja, da infiltração e da contra-igreja, que não nasceu do Vaticano II, mas já existia antes, dentro da própria igreja infiltrada. Muito bem. Então, é óbvio que os tesistas fazem uma falsa teologia, uma falsa filosofia, subtraem ou adicionam textos que não existem, ou, de forma deliberada, seja pela própria astúcia, ou seja pela própria burrice, acabam gerando contradições infinitas dentro de si, de modo que nem eles concordam entre si. Por exemplo, é claro que Ricossa e Sembon estão brigados, a gente sabe muito bem disso, porque Ricossa tem um lado muito mais guerrardiano da tese, enquanto Monsignor Sembon tem uma tese mais própria dele, do Instituto Católico Romano, e cada vez mais isso está aumentando. E nós somos obrigados, segundo o clero sedevacantista, acordista meio Halimã, como Monsignor Altamira e Monsignor Maguire, a respeitar essas pessoas que dizem que Bergoglio é papo material, e dizer que eles são católicos, que não são hereges, que a tese está maravilhosa e que, veja bem, Dom Donald trabalhou com eles, então se vocês não trabalham, vocês são sectários. E omitem que Dom Donald disse que esse negócio claramente tem gosto de heresia. E não é só que tem gosto, tem cheiro, tem visão, tem tudo aquilo que é de sentido comum, de herético. Não tem como você falar que a tese é católica de algum modo. Quem tenta dizer isso, de alguma forma, não leu a tese, não entendeu, ou está passando pano, ou tem algum tipo de objetivo oculto que nós não sabemos muito bem. Eu só vou ler aqui a parte do Passerini também, que essa parte do Passerini eles deviam ter lido. Eu não sei porque que eles não leram, que aqui fala totalmente contra a tese. Doutor, é claro que eles leram, mas não querem que os outros leiam, por isso não colocaram. No nosso caso, não se sem grande injúria, contra a religião e a igreja, um eleito em estado de dúvida quanto ao valor natural da sua eleição, ou seja, aquele que apenas provavelmente pode julgar se a sua eleição é válida, poderia ascender a ser apostólico, expondo a si mesmo e a igreja ao perigo de não ter o verdadeiro pontífice, de ser governada por alguém sem qualquer poder de governo legítimo. Além disso, não se pode dizer que aqui não haveria perigo, pois seria um erro supor que Deus supriria a nulidade da eleição. Então, parece quase uma profecia da tese isso daí. Que é um erro, por isso que é um erro teológico, né? Grave, atenção. E assistiria ao pontificado de tal eleito para que ele validamente exercesse seu governo. Com efeito, não se pode negar que seria uma temeridade colocar a igreja em tal perigo de situação, permitindo que fosse governada por um papa que na realidade não é verdadeiro, e defender da providência divina para assistir um falso pontífice na administração dos benefícios da igreja. Se a nulidade é direito natural ou divino, então o eleito não pode consentir na eleição, nem administrar o papado, porque não é papa, e usurpa um ofício alheio. Se usurpa o pontificado, comete sacrilégio, peca contra a justiça e contra a religião e está sujeito a todas as penas impostas contra intrusos. E isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de bens indivisíveis, pois ou se tem toda a coisa, ou não se pode possuir nada dela, como é o caso do pontificado. Eles não entenderam essa parte. Ué, como que você pode fazer uma coisa? Mas isso é evidente, né? É uma coisa evidente. Então, esta parte aqui que você fala que o papado é um bem indivisível, que os tesistas falam que é bem indivisível. É uma parte totalmente nova. E agora eu vou chegar agora na parte mais assim, papal mesmo, para que fala contra aqueles que usurpam a Santa Sé, né? Que está também no Teólogo Passerini, ele está escrito inclusive. Atenção, doutor, antes que você leia isso, nós sabemos que, no meio, entre aspas, tradicionalista e sedevacantista, o povo, agora que Bergoglio está doente, está dizendo, nós temos que rezar para que ele se converta, coitadinho dele, Deus ainda pode dar uma chance, Santa Teresinha pode descer do céu e colocar uma pétala da rosa no coração dele para que se converta. Não, vamos rezar, inclusive Dom Maguire está pedindo orações para o Francisco, impressionante, impressionante. Então não, agora está todo mundo rezando pelo Bergoglio, assim, antes estava todo mundo, morre anticristo, tomara que você um raio parta a sua cabeça, agora não, temos que rezar. Então, qual que é a atitude do católico hoje, até do sedevacantista, em relação aos falsos papas? Não, a gente é falso papa, mas tem que rezar, vai que ele se converte, né? Vamos rezar para ele. Então, qual que é a opinião aí no artigo, doutor? Vamos lá, continuar. Se o defeito está do lado do eleito e é manifesto, então se diz que o pontífice eleito de forma nula é obrigado em consciência a renunciar, pois não se pode reter a dignidade usurpada sem causar grande escândalo a outros e sem cometer um pecado mortal. Calma aí, deixa eu cortar essa parte aqui. Este intruso, agora que começa, este intruso não seguiu a forma prescrita,
mas foi eleito por sedição, usurpação, qualquer outro artifício, e mesmo se tivesse sido ordenado ou entronizado, a primeira pena estabelecida foi excomunhão sem a possibilidade de recurso. No segundo lugar, foi decretado que ele deveria ser considerado como um anticristo, então, que invadiu a sé apostólica e como um destruidor de toda a cristandade. E em terceiro lugar, determinou-se que nenhum tipo de audiência ou defesa lhe fosse concedido, que ele fosse deposto e que os que lhe prestassem adesão ou defesa sofressem a mesma condenação. Contra aqueles que ousassem desafiar esse decreto ou tentassem perturbar a igreja romana, contra essa determinação foi decretada excomunhão juntamente com outras maldições, conforme está escrito no capítulo Em Nome do Senhor, na descrição 23. Aí aqui que eu vou ler a questão. Esse decreto aqui, nenhum tesista vai ler para você. Antes que o senhor continue, doutor. Então, nós temos que considerar Bergoglio, Francisco, como 1. Anticristo, 2. Destruidor da Igreja de Cristo, e 3. Todos aqueles que o apoiam devem ser igualmente censurados, anatematizados, amaldiçoados e... Com a mesma situação, com a mesma sentença. E condenados de forma... sem nenhum tipo de recurso. Nada. Maravilha. Em nome do bula papal. Se alguém contra este nosso decreto sinodal fosse eleito por sedição, usurpação, qualquer outro artifício, e fosse ordenado ou entronizado pela autoridade divina dos santos apóstolos Pedro e Paulo, seja considerado para sempre anátema junto com seus autores e defensores, que seja condenado como anticristo, invasor e destruidor de toda a cristandade, e que nenhuma audiência ou defesa lhe seja concedida, que seja privado de qualquer grau eclesiástico sem a possibilidade de restituição, e aquele que aderir a ele, ou lhe prestar o quê? Qualquer reverência como pontífice, aqui entra os RRs, ou assumir sua defesa em qualquer aspecto. Papa material entraria nisso? Então, certamente. Seja condenado à mesma pena. Mas, doutor, mas segundo o sermão, não é só se converter que volta à igreja normal? Não. Imagina, qual o problema? E se alguém ousar desafiar essa nossa sentença sagrada e tentar perturbar a igreja romana por sua presunção contra essa determinação, que seja para sempre anátema, excomungado, condenado juntamente com os ímpios, que não ressuscitarão no dia do juízo, que a ira de Deus onipotente, todos os santos apóstolos Pedro e Paulo recaia sobre ele, cuja a igreja ousou perturbar nesta vida, e na futura receba a sentença do terror, que sua habitação se torne deserta, que suas tendas não haja quem nela habite, que seus filhos sejam órfãos, sua esposa viúva, que ele mesmo vague errante e seus filhos mendiguem, que sejam expulsos de suas moradas e que sua posteridade seja exterminada, que sua descendência seja apagada e que outros tomem seus bens, que a terra inteira se levante contra ele e que todos os elementos estejam em sua oposição, e que todos os santos que repousam na paz confirmem essa sentença, e tanto ele quanto seus cúmplices e faltores, quaisquer que sejam, até mesmo cardeais da Santa Igreja Romana, se forem transgressores de qualquer parte dessa Constituição, devem ser sujeitos a outras gravíssimas penas a serem estabelecidas à disposição do pontífice canonicamente eleito. Então, aqui, depois ele cita outra Constituição, Constituição Aeterni Patris, que não seja considerado como apóstolo, mas como apóstata, e tanto a ele quanto os que elegeram, os que o elegeram, incorrem na sentença de excomunhão, na anátema e outras censuras, e são considerados como usurpadores da Santa Sé. Então, uma coisa impressionante também, por que os tesistas odeiam Nossa Senhora de La Salette? Porque Nossa Senhora de La Salette falou exatamente isso, que Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. E aí fizeram todo, mas é porque a Nossa Senhora estava relembrando a Constituição, aqui do nome do Senhor, aqui, ó, seja condenado como anticristo. E receba a sentença do terror. Só faltou escrever que os seus ossos sejam espalhados por toda a terra. Eu acrescentaria, inclusive. Aí aqui, depois no final do artigo, eu coloco alguns padres que estão se manifestando contra a tese. O padre velho, ele coloca aqui a citação dele. O Dom Magar, olha o que o Dom Magar escreveu em 2021. Ou melhor, quando era padre ainda. Quando era padre, o que ele escreveu? Eu não consigo acompanhar as 5 ou mais versões da tese. Alguns dizem que o direito canônico se aplica. Alguns dizem que não. O fato é que qualquer versão da tese que você defenda é falsa. A lei divina diz que um herege não pode ser eleito. Amém. E isso é tão óbvio, isso é tão simples que até um catequista elementar pode entender. Então acabou, não tem mais isso aqui do Dom Maguire. Doutor, o que aconteceu, o senhor acha, que houve essa mudança no Dom Maguire? Eu não sei, ele gosta de perguntar dos outros, né, se tem boa formação e tal, se é um padre bem formado, mas aí coloca uma pessoa que, segundo ele, não sabe nem catecismo elementar para ser padre, professor de seminário. E quem o atacar é culto, tá fazendo seita para Dondola, inclusive. Não. E Moisés Carmona fala aqui contra a tese, quem pensa que Moisés Carmona falou contra a tese. Finalmente apareceram outros que contrassentiam de todos os teólogos católicos que ensinaram que um papa que cai em heresia automaticamente fica fora da igreja
e não pode mais continuar sendo cabeça visível, dando-se áreas de grande inteligência e uma sabedoria assombrosa, sacaram de suas reservas 2 brilhantes termos, materialiter e formaliter, para dizer que um herege pode sim ser papa, legítimo, mas material, não formal. E pretendem impor esta fórmula, então para o pessoal não sabe falar que só foi Monsenhor Dolan, né? E pretendem impor esta fórmula tão estupendamente inventada por eles a todos os que ignoram essa distinção se aplica perfeitamente ao pecado, que pode ser material ou formal em quem o comete, mas de forma alguma ao papado. Isso aí não pode ser aplicado de forma alguma ao papado, sobre a qual a igreja sempre foi clara e categórica, ou se é papa ou não se é. É verdadeiramente lamentável que aqueles que foram consagrados na mesma linha do Monsenhor Tuque, que sem dúvida nunca teve essa opinião, agora estejam dividindo a família por coisas tão triviais, justamente quando deveriam unir mais estreitamente. Acaso esquecemos de todo o reino dividido contra si mesmo ficará desolado? E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Moisés Carmona falou também contra a tese, Padre Letronanta, Padre Vergara, Padre Secada, falando aqui do Guerrard. Após sua estadia em Ercônia, o Padre Guerrard produziu uma série de estudos desconhecidos neste país, ou seja, desconhecido tese, então, sobre a questão teológica amplamente debatida por alguns círculos tradicionais. Se João Paulo II é verdadeiramente Papa, governando injustamente, portanto devendo ser resistido, ou seja, o RR, ou se é um herege manifesto, ou o que tornaria incapaz de ocupar o cargo e, portanto, não seria Papa de forma alguma. O Padre Guerrard optou pela última opinião de certa maneira. Normalmente, esperava-se que ele comparasse as declarações de João Paulo II com os ensinamentos do magistério e argumentasse que os primeiros são heréticos à luz dos segundos, demonstrando com base nos ensinamentos dos canonistas que a heresia torna uma pessoa incapaz de ocupar o cargo. No entanto, o Padre Guerrard adentrou num denso submundo de especulações filosóficas e obscuras e, depois de centenas de páginas, chegou à conclusão que João Paulo II é Papa materialmente, mas não formalmente. As limitações de espaço tornam impossível resumir os seus argumentos ou explicar em detalhes o significado de sua conclusão. Basta dizer que, em sua opinião, João Paulo II é Papa em um sentido e em outro sentido não é. E, por fim, Monsenhor Dolan, falando que até mesmo os melhores hoje querem nos fazer acreditar que, embora seja ruim, Bergoglio é um Papa validamente eleito e que a Igreja do Novo Zordo, a Igreja Mundial, é idêntica à Igreja Católica. Isso é um erro teológico que tem sabor de heresia. E acabou. É isso aí. Acabou o artigo. Eu tenho muito mais coisas aqui. Coloquei 2 artigos aqui também do site Perfecto Ódio e do Zelante para colaborar. Mas eu coloquei muitos textos aqui. Eu não li todo ele, mas coloquei muitas coisas aqui que os próprios tesistas usam e que eles mentem para você. Se você for pegar, ser sinceramente, assim, se você for mesmo e ler a fundo isso daí, você vai ver que eles estão te manipulando. Então, uma pessoa que faz isso, não é de Deus isso daí. Isso aí, e se tivéssemos uma igreja, hoje em dia, com algum poder de jurisdição, eles já seriam, eu já teria lá o poder, ia chamar a pessoa, um bispo, para excomungar eles, porque tem isso daí previsto no Código de Direito Canônico de pessoas que usurpam e adulteram textos teológicos. Isso assim começa as heresias também. As heresias sempre foram assim. Então é isso, padre. Tem esse texto aí. O texto foi, inclusive, o padre Velho gostou muito, soltou ali no Twitter a aprovação dele também, padre Vergara, reverendo padre também. E, infelizmente, é um pouco que tem-se assim contra a tese, que as pessoas não têm outro ar para respirar na internet, a não ser os catecismos da tese, mas aí, graças a Deus, temos aqui trabalhos contra a tese no Brasil. Este artigo, creio que vai ser publicado em inglês também, daqui a pouco. É um movimento de leigos, infelizmente de leigos, que estão fazendo alguma coisa para a igreja ultimamente para fazer algo contra a tese em outros países, e a gente segue aí nessa luta, sabendo que a tese é simplesmente, como o senhor Dolan falou, um novo braço do Novo Zordo. Doutor, é bem simples a situação como um todo. Acho que o senhor pensa o mesmo. O próprio Monsenhor Guerrard já disse que a tese tem erros. Monsenhor Carmona, igualmente. Monsenhor Daniel Dolan, que Deus o tenha. E, recentemente, outros padres também se levantaram sobre essa questão. Muito bem. Que a tese é um erro, nós já sabemos já fazem alguns anos aqui no Brasil. A grande novidade da vez é o fato de que bispos sede-vacantistas estão defendendo que nós temos que ter certa amizade com eles. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta ao senhor sobre isso. O que o senhor teria para dizer para padres, fiéis, bispos e outras pessoas do movimento sede-vacantista que ainda tentam insistir na seguinte frase: somos sede-vacantistas,
não concordamos com a tese, mas ela não é herética e temos que trabalhar com os tesistas. O que o senhor tem a dizer para essa gente? Tolerância não é virtude cristã. É simplesmente isso. E se ele está fazendo isso, ele tem alguma coisa por trás. Suspeita. Por quê? Ele já é bispo, né? Para que ele precisa de outro bispo? Se a pessoa já é bispo? Não sei. Algum reconhecimento? Precisa de algum reconhecimento da parte desse tesista aí para você ser sério, coisa assim? Pelo contrário, se você reconhecer ele como um bispo sério, aí é pior para você o episcopado. Você ainda cai na sentença do terror. Atenção. E você ainda corre perigo de deixar seu seminário, você tem um professor tesista e até o reitor de ser tesista. E aí corre mais o perigo ainda de ter infiltração tesista no teu seminário, e daqui a pouquinho o sucessor ali, apostólico ali daquele seminário vai ser um bispo tesista. E pronto, acabou. Não entra mais, aí vai ter que ser prova de tese. Aí sabe o que o Sember fez lá, né? Sabe o que passou. E infelizmente é isso. A gente tem que denunciar mesmo. Os leigos aqui estão fazendo alguma coisa para tentar denunciar. Padres também estão fazendo artigos contra isso. Mas na parte episcopal, infelizmente, o Monsenhor Carmona morreu, o Monsenhor Dola morreu. E a gente não vê um bispo assim atacando a tese um pouco mais aguerrido, porque já está na fase já da guerra, né? Quando eu tinha na fase do Monsenhor Dola, do Monsenhor Carmona, era algo do submundo, assim, ninguém sabia o que era tese, não tinha catecismo de tese, não tinha nada disso. Hoje em dia tem. E se você for levar em conta, eles vão refutar a sua posição totalista e vão falar que você não pode condenar ninguém é herege, canonicamente ninguém é herege, e tem que ser uma condenação formal. Mesmo papo que tem o pessoal no RR, e vão condenar a bula com ex, eles não aceitam a bula com ex apostolato, eles não aceitam assim, se o tesista for tesista de verdade, seguir as normas dele, ele teria que aceitar João 23 e o Montini. Como o padre Belmont aceita, inclusive, que é da tese. Pelo menos é um tesista um pouco mais coerente. Então, é isso que teria que aceitar, mas não, eu não sei por que tem que ter essa mescla dessas pessoas com os sede vacantistas. Infelizmente é isso. Muito bem, doutor. Fica bem claro esse mais um episódio contra a Tese Show, que está bem claro o manifesto público notório, conhecido e de fácil acesso para qualquer pessoa, seja nos textos do Totalista ou em outros sites, que a tese ela não pode ser considerada de nenhum modo uma explicação sobre o atual estado da igreja. Ela não dá nenhuma resposta propriamente a como solucionar o problema, porque afinal, esperar que Francisco se converta é uma loucura de um nível absurdo. Eles não fazem esse exercício, né? Imagina se ele se converter. Imagina Bergoglio de joelhos aos pés de Monsenhor Sembo. Imagina, se convertendo lá em Roma. Aí, assim, toda a ONU, toda aquela maçonaria por trás, todas aquelas. Vão olhar só atentos, assim, atônitos, deixar tudo tranquilo. Ele vai condenar o Concílio Vaticano II. Ele vai falar que ele não é bispo mesmo, que ele não é papa ainda, que ele vai ter que canonizar o Gerhard também depois, vai ter que chamar um bispo sede vacantista para lá, para converter ele, vai virar papa formal e acabou, meu amigo, acabou a igreja. Aí vai ser imagine, né? Que mundo maravilhoso, que mundo bom, vamos rezar, entendeu? Só na cabeça dos tesistas. Doutor, ficou muito claro no seu novo artigo. Espero que as pessoas que nos escutaram até agora já tiveram a paciência de nos escutar, que tenham também a paciência e a vontade de ler o novo artigo do Dr. Yuri, da qual espero que esse artigo seja traduzido para o inglês, espanhol e também francês. Especialmente, tenho certeza que o Padre Vergara irá gostar muito desse artigo em espanhol, de modo que essas coisas se espalhem cada vez mais e que fique cada vez mais manifesto que a tese não é uma resposta para absolutamente nada, a não ser para o modernismo. Afinal, com a tese, os modernistas conseguem ter um tempo extra para se articular, enquanto o pessoal tesista está ali defendendo que eles são papas materiais, sendo que Bergoglio nem se considera como pontífice mais, ele é somente o bispo de Roma. Muito bem, me parece muito bem exposto, e convidamos, evidentemente, aos tomistas, aos dominicanos, que não usam hábito dominicano, que nem usam bronco e que nem são clérigos, a escreverem contra o Dr. Yuri, onde estão aí os apologetas, os defensores da tese, com os seus sites e cadernos e blogs. A gente aceita sempre, a gente não é fechado aqui. Quem é fechado são os tesistas, eles não deixam a gente argumentar com eles, a gente é bárbaro, sei lá o que eles falam. Então, senhores, já vamos para alguns anos desta briga entre sede-vacantistas e totalistas. Qual é a dificuldade de escreverem um artigo com o Dr. Yuri? Não estou falando aqui de Dr. Yuri Vitandos, como fizeram uma vez. Aquilo dali foi uma palhaçada. Estou falando de um artigo sério. Peguem o artigo do doutor aqui. O doutor está errado por causa disso. O doutor mentiu, o doutor adulterou, o doutor satanista mentiu. O detalhe é que eu não falei nenhuma opinião minha. É só coloquei o texto dos teólogos ali. Então eles teriam que fazer
algo contra os teólogos ali, entendeu? Não é uma coisa, o leigo não faz teologia, mas ali só simplesmente mostrei qual que é a doutrina do papado mesmo, né? Que era uma coisa que se tinha ali que eles misturaram. Você vai confiar em quem? O padre Ricossa, que tem o pai dele, que segundo o padre Vergara, era maçom, e ele ainda, né, guarda os paramentos lá com orgulho. Meu pai era da maçonaria. Não foi, a informação veio através do padre Tomás Legal, da CMRI, que disse ao Vergara, que disse publicamente. Então, e que viu os paramentos maçônicos do pai do Guerra. Desta vez tem família maçônica, de fato, né? Aparentemente. Então, família maçônica. Parece que a acusação da família maçônica, no caso do Ricossa, é verdadeira. Então, bem, é muito simples, senhores, tesistas. Coisa grave, né? Assim, ó, você tem lá seu pai, que era maçom da Carbonara, da Itália ali. Só Deus sabe qual grau, de qual loja, da onde. E você é um padre e você guarda os paramentos maçônicos do teu pai com orgulho para mostrar para outros padres. E por uma coincidência dos diabos, é a mesma pessoa que fala que o Rampolla não é maçom. É muita coincidência, você não acha, doutor? Adultera o Apocalipse de São João. Tudo. Então, esse é o Ricossa que o pessoal gosta, que tem contatos com o padre Romero, que não gosta de La Salete, etc, etc. Enfim, esses são os tesistas, tá? Tome cuidado com esse tipo de lobo. Eles estão aí se espalhando. Há pessoas criptotesistas também. Infelizmente, Padre Gabriel, para ele, a tese, a única coisa que ele discorda é que o Gerhard colocou um ponto no papado que a sete está vacante. Uau, que ponto de discordância. E que ele é muito burro para entender a tese, que é uma coisa muito elevada, impossível de se alcançar. Pelo menos foi humilde, né, doutor? Tem um mérito nisso. Tem. Então, bem, tesistas do meu Brasil, vocês têm duas opções mais uma vez. Opção número 1, que é a que vocês sempre escolhem, sempre fazem. Chamar o doutor Yuri, o padre Guidoni e todo mundo que não é da tese de burro, analfabeto, não sabe teologia, não é dominicano, não é tomista, não leu São Tomás de Aquino, não entende teologia, não passou 29 anos no seminário, sectário, membro de culto, infiltrado, família maçônica, gnóstico, etc, etc, etc. É o que vocês sempre fazem. Ou vocês têm a opção número 2. Vocês vão ler o artigo do doutor, os senhores irão produzir um artigo refutando o doutor e iniciará um debate entre a pessoa que escreveu e o doutor Yuri, da qual irá se seguir adiante. Então, duas opções de novo. 1, é mentira, é calúnia, difamação, sectário, culto, etc. Ou vocês podem ter a chance de, talvez, refutar o doutor. Comecem a escrever um artigo. Ponto 1, o doutor está errado porque ele não interpretou bem. O doutor está errado porque ele adulterou a passagem. O doutor está errado porque o mesmo teólogo fala outra coisa em outro parágrafo. O doutor está errado porque etc, etc, etc. Então, aqueles que têm mais inteligência... Sem falar que também aquele velho chavão, né? Ele não entendeu a tese. Você não entendeu a tese? Não, vocês são leigos. Você não leu a tese, não entendeu. Vocês são leigos, imagina. Não, o senhor não teve anos de seminário tradicional, o senhor não estudou a tese, o senhor não... Se você não aderiu à tese, você não entendeu a tese. Exatamente. Você tem que ter um encontro místico com o Gerhard, doutor. Essa coisa mística. E de fato algumas pessoas têm, viu? Conheço histórias. Pessoas que têm um contato com o Gerhard, que sentem uma presença mística do Gerhard na sua alma. Esse é o ponto. Então, senhores... Aqueles que já nos conhecem sabem muito bem que estamos invictos nos debates. Até hoje o doutor não perdeu um debate e duvido que perderá, inclusive. E, bem, nós já sabemos o que esperar. Calúnia, difamação, mentira, tudo errado, você não sabe filosofia. Aqueles que querem tentar podem começar a escrever um artigo contra o doutor. Estamos esperando. E você que é católico, lembre de Nossa Senhora de La Salete. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. É isso aí que é o nome que se dá. Não é papa material, é anticristo. Você não vai rezar por um anticristo e nem querer que ele vá para o céu ali, uma pessoa que a vida inteira pecou, e você esperar que no momento da morte ele vai ter a graça da perseverança final. Que se não for assim, então acabou. A pessoa ali, então o Sr. Williamson também, né? Depois a gente pode falar dele. Mas é isso, padre. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico. Alguma nota a mais, padre? Corroboro com todas as palavras do Dr. Yuri. O apostolado São Lucas tem a minha bênção nas coisas que realiza. Acredito que este vídeo não terá uma resposta e tampouco o artigo. E o que resta para a tese é ranger os dentes e chorar amargamente e ter que admitir cada vez mais, aumentar o nível de iniquidade em seus erros e receber a sentença do terror e também da cegueira espiritual. Os tesistas irão continuar defendendo o absurdo até que o mundo acabe ou até que um dia se convertam. Acontece que a cada dia que passa, me parece que a conversão dos tesistas se fica cada dia mais longe. É um problema grave. Convido a todos que tentem, os tesistas, refutar o Dr. Yuri, e saibam que aqueles que tentarem receberão a resposta digna e justa em pouco tempo depois que produzirem um artigo. Nunca irá acontecer, mas se acontecer, saibam que a resposta virá logo em final. Como meu último comentário em relação à tese é muito simples. Morte à tese de Cassitiacum e a sé está vacante de forma absoluta. Não existe papa material. Gerhard renunciou de sua tese e, como diz Monsignor Dolan, a tese tem gosto de heresia.
Salve Maria a todos, minha bênção ao apostolado de São Lucas, ao grande doutor Yuri, e seguimos em frente. A Sé está vacante e Bergoglio não é papa material. Salve Maria.